Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resto é Bola. Aqui o meu Zorlac está com energias... Está com as energias um pouco em baixo. Não deve ser o único. Lá em casa deve haver outros como eu. Sou só lá em casa, parceiro. Pá, acordei com 39 de febre, não sei de onde. Mas foste ao estádio? Ontem? Ao qual? Ao da Luz. Sou alérgico. Não, a Vila do Conde. Quem me dera a mim está com o 39. Não foste a Vila do Conde? Estás com 39 de febre? Quem me dera a mim. 39 de febre. Não, já baixou. Ele queria estar 39, mas era outro 39. Quem me dera a mim. Não, estamos a gravar meia hora mais tarde. Exatamente para ver se o comprimido batia um bocadinho mais, porque eu estava todo rosado. E se eu tiver assim um bocado lento ou a dizer alguma barbaridade, não é da febre, é normal. Okay? É típico. Agora, olha, mas uma coisa que eu não posso esquecer é a malta preocupou-se com a minha cadelita, que tinha partido a semana passada. Queria mandar um abraço a toda a gente, pá. Mas como é que eu ia dizer? Foi uma cadela adotada em bebê, teve muitos problemas e para correr tudo bem tínhamos que chegar àquele dia. E correu tudo bem. Portanto, foi de velhinha, foi membro da família durante muitos anos, portanto não foi uma coisa triste. Porque correu tudo bem. Acho que é aquele silver lining. Pá. E depois vem acompanhado da notícia que dia 29, em princípio de manhã, temos bebê. Oh! É mesmo? É dia 29. É lá! Isso é motivo de celebração. O médico diz que é dia 29. Vamos ver se corre tudo bem. Pá, espetáculo. Portanto, pá, temos aqueles silver linings. Temos que andar com a vida para a frente, não é? Portanto, Dia 29. eu sei, mas há muito, pá, eu também Claro, sou pá. daqueles que o animal é da nossa família. Mas também temos que os deixar partir. Claro. Fez o trabalho dela como cão, foi maravilhosa. E tínhamos que chegar àquele dia. E correu tudo bem. Estávamos cá todos para nos despedirmos dela e com saúde. Sim, e o que importa é as memórias e as recordações que ficam também. Também Para ti, gostas, para os teus vocês pais. gostam de cães também? Sim. É um espetáculo, sempre não é? tive animais de estimação. Primeiro espetáculo. tive mais cães numa fase em que eu era mais criança, mais jovem, depois comecei a ter mais gatos, até porque Também é mudei fixe. também para apartamento. Também gosto. Mas sim, sempre tive animais de estimação. E tu? Eu nunca tive, porque eu sou alérgico, pá. Ei. Mas eu gostava de ter uma águia, mas também não. Estou a brincar. Para isso vai ao estádio da Luz. Arranjas um periquito, já não é mau, como aquilo é. Estou a brincar. Vê lá se não tens um Não, pano na mas- tua perna. Não, pá, mas também não. Estamos aqui a saber em primeira mão isto dia 29. Sim, Vai ser um grande dia. verdade. É verdade. Portanto, Eu soube ontem. É pá, coisa linda. Eu soube ontem. Portanto, É o estamos à hat-trick. espera. É Estamos à espera. trick. É o Se hat-trick, quiser, é o hat-trick se do quiser. homem. Foi uma boa É o hat-trick exibição. do homem, uma boa exibição. O Soares respondeu logo. É o hat-trick. Grande exibição ontem. Pois. Zé Vara. Bem, Foi o melhor em campo, acho eu. Sim. O Soares. Portanto, Hoje é um episódio, se calhar, também curto. Não Hoje é um só episódio mais curto, sim. Porque, epá, pronto, aquele jogo do Porto. Tivemos o Super Match. Sim, e vamos começar pelo habitual, que é o Super Match, o Bayern PSG. Que teve, ao contrário do jogo da primeira mão, não teve assim tantos golos, teve 2. Nós perspectivávamos até aqui um jogo igualmente com bastantes golos. A verdade é que não aconteceu, mas o jogo ficou marcado pela arbitragem do João Pinheiro. E pelas críticas que o Bayern acabou por fazer também ao árbitro, que também esteve ontem no jogo entre o Benfica e Braga, também já lá vamos. Quero primeiro um comentário a este jogo, o Bayern-PSG, que prometeu muita espetacularidade. A verdade é que pronto, foi um bom jogo, mas não ao mesmo nível do primeiro. Salac, vou contigo. Olha, eu em relação à arbitragem, acho que a realização e os comentadores não ajudaram nada o João Pinheiro, por aquilo que se vê depois. Acho que os dois lances capitais mais importantes, Nuno Mendes e João Neves. acho que o do Nuno Mendes da repetição não mostra a falta que ele marca. Portanto, tu estás a ver a repetição e eles mostram a mão do Nuno Mendes 7 vezes, mas Sim. não mostram a mão antes da do Nuno Mendes. Mas não há, pá. Não houve. Porque eu depois consegui ver imagens do lance vindo de trás e a bola bate na barriga do jogador do Bayern, já não lembro ao certo Acho quem que é era. o Kimmich. Eu acho que é o defesa direito, o Lehmann. Eu não tenho ideia de ser o Kimmich, É exato. Lehmann que se chama, é o defesa direito. Mas não toca na mão. E eu vi essas imagens mais tarde, não foi nas repetições de jogo que tu estás a falar, Certo. aí não mostraram. A mim parece-me E, claramente mão na primeira imagem que eu vejo. Ok. Porque ele até faz assim com a mãozita, quando dá o toque faz assim com a mão. E ilude claramente o João Pinheiro. Não vi depois na repetição, tive que meter a boxe para trás só para ver em lance corrido. Claro. E parecia-me tocar na mão, mas entendo perfeitamente que ele tenha a ilusão de ótica ali por causa do movimento do braço e da maneira como ele encosta. Portanto, depois não andei no Twitter a ver se era mão ou não, mas percebo perfeitamente que ele marca a mão anterior. Aliás, até me surpreendeu estares a dizer que não era mão.
E depois o lance do João Neves também é um lance em que, mais uma vez, a realização e os comentadores também não ajudam. Porque falei com o árbitro por causa disso e também já houve árbitros a falar aí, mas eu por acaso nesse lance estava mesmo estava com o árbitro em conversa, estávamos a ver o jogo. É algo normal já. É É um manto verde. Manto verde. Os Se adeptos do Sporting, conectes com árbitros, já nada surpreende. comigo. Isto é assim, entendes? A gente está em todo lado. Não É tipo surpreende, o Polvo. não surpreende. Não sei se lembras da série do Polvo no teu tempo. Isto agora está dinâmico. E isto é Ziquité no futsal. Tu não tens noção como é que é. Tu não tens noção. MVP da final. Não. Mas isto. É Agora, outro patamar, é outro já lá patamar. vais. Aliás, eu até tenho que agradecer aqui à produção Supermatch, porque vi taticamente e percebi o que é que estava a acontecer. Porque ando a ver o meu Sporting contra o Tondela, contra o AFS, agora contra o Rio Ave, epá, e não percebo nada do que está a acontecer. Portanto, já lá vamos. Por isso, obrigado pelo Supermatch, que é para me fazer sentir uma pessoa minimamente normal, porque senão provavelmente devia estar internado. Porque Não, só a de malta ver- escolheu bem, malta. sim, já lá vamos. Agora, em relação ao lance, parece que como é corte do colega do João Neves, mesmo tendo a mão toda para fora, quem beneficia com a mão do João Neves é o adversário do João Neves. Certo. Portanto, é uma coisa que claramente não tem qualquer tipo de intenção e que esses penaltis foram uma diretiva da FIFA para serem claramente evitados. Quando é um corte de um colega, se a mão, mesmo que a mão esteja mal, porque o jogador não beneficia por tocar na mão. Aliás, Não ainda a bola para nenhum adversário, a bola neste caso até ia ser batida. Há um caso, fora. há um caso recente no Campeonato Português que foi assinalado ao Futebol Clube do Porto. pronto, Pois foi. mas Com a mão do Neban Pérez. teoricamente, mas um erro não faz uma coisa boa, não é? Não colmata. Um erro é um erro. Ali parece que o protocolo foi correto. Ao que eu li e ao que me explicaram. Esta abordagem devia ter sido tida neste jogo do Porto e Exatamente. não ao contrário. Claro. Pronto, eu não me lembro desse lance do Porto, o Noyan Pérez, porque recalquei o Noyan Pérez. Gosto muito do que o Ior. Agora não me metam a ver os centrais todos do Porto. Aquele Perpites, fiquei a perceber porque é que ele não joga. Agora no último jogo. Santa Maria, Deus nos acuda. Francisco Farioli deixou-lhe elogios. Que na estranho, exibição. pá, mas que estranho. Ele não joga, ele tinha dado bons sinais. Não joga, a malta diz que é porque o Farioli quer os centrais experientes. Eu não percebo porque é que ele não joga, porque é que vai o Rosário para central e não sei o quê, porque até gostei do miúdo. Mas contra o AFS, epá, não gostei. Não gostei e depois ainda para mais foi infeliz, né? Com os cartões. Sim. Agora, mas nem foi por isso, foi mesmo da maneira como enganhava o jogo. Mas pronto, aquilo também estava coisa, já lá vamos. Agora, Já em não relação ao jogava desde Supermatch, sempre, portanto. olha, houve lances em que o árbitro não teve bem. Mas eu não achei uma arbitragem. Achei uma arbitragem polémica, mas não por culpa do João Pinheiro, em alguns pontos. Acho que há ali problemas na realização, nos comentadores, etc, que não sabem a lei. Percebes o que eu estou a dizer? E que depois dão asos, em vez de explicarem logo ao viewer, né? Ao visualizador o que é que está a acontecer, o que é que se está não, neste caso, não sei o que, não sabem. E depois fica a ideia de que é um penalti claríssimo do João Neves, a malta está a ver aqui, depois fica tudo queimado, depois está o pessoal, os alemães na bancada, né? Mesmo Loucos. todos malucos, aquilo é um gamanço, depois o PSG tem não sei quantos jogadores portugueses, entendes? Depois levantou-se ali uma coisa, pá, portanto foi muito difícil para o João Pinheiro, mas eu não achando uma boa arbitragem, porque é o Pinheiro, também já se sabia que o Pinheirinho de Natal, normalmente, dá sempre porcaria, mas ainda assim acho que ele foi um bocado injustiçado. Acho que, pá, pelo menos é a minha opinião. Agora, em relação ao tático, muito rápido, antes de passar aqui ao Nuno, Sim. olha, gostei muito do jogo. Foi um jogo que tinha tudo para dar maluqueiro outra vez. Acontece no jogo aquilo que se calhar era menos bom acontecer, que era o PSG ganhar uma vantagem extra muito cedo, com o gol do Dembélé, que perdoou bastantes lances Na primeira mão. na primeira mão. Há muito mérito do Bayern e convido as pessoas a verem inclusivamente, podem pesquisar no YouTube, é facílimo de apanhar, a conferência de imprensa do Company, em que falou de algumas nuances táticas, nomeadamente na abordagem no último terço, utilizou alguns termos futebolísticos na abordagem do último terço na área, para ir à área, assim, pronto, mais se calhar tens que abrir uma tab nova no Google e tentar perceber qual é que é o termo, em inglês pelo menos. Eu tive com um ou dois termos, tive que fazer ali o search para tentar perceber o que é que ele queria dizer com o termo, mas ele explica bastante bem os problemas que o Bayern teve. É um jogo de muita qualidade do Bayern em alguns pontos, faz com que o PSG jogue um jogo que nunca jogou. A gente não vê este PSG encostado lá atrás, mas o PSG
corrige muitos dos erros do jogo anterior. Acho que a maneira como sofre 2 golos no 5-2 no jogo anterior, porque estava 5-2, foi uma lição. Portanto, eles conseguem a vantagem e dizem, ok, vamos resfriar isto, vamos acalmar o jogo. Conseguem contra-ataques perigosíssimos. Eu acho que o Doué, se tivesse um bocadinho mais em dia, sim. Acho que tinha sido dia para ele. Sim. Mas por outro lado, o guarda-redes do PSG, ainda com um bocadinho atabalhoado, também fez boas defesas, também safou. Foi um bom jogo. Portanto, não foi o jogo da primeira volta, foi um jogo mais de tração atrás do PSG, mas os contra-ataques estavam lá, a qualidade ofensiva do Bayern coletiva estava lá, mas a individual claudicou um bocadinho, e nós vemos que o Olise não foi feliz, o Luís Dias também não tiveram aquelas exibições ao nível do costume, também não conseguiram servir o Kane, e vocês veem no gol do Bayern, aquilo não é preciso servi-lo muito bem. Sim. Aquilo basta-lhe meter a bola redondinha no pé dentário, aquilo é perigosíssimo, Sim. é incrível. E depois, o grande tónico desse jogo, para mim, do ponto de vista tático, que é a tal nuance contra o Bayern, que tem que se ter, que é o que é que tu marcas à zona e o que é que tu marcas homem a homem. Excepcional o que se pediu ao Dembélé, a acompanhar o Pavlovic o jogo inteiro. Aliás, isso é referido quando o Dembélé sai de campo. É impressionante. Ele rebentou-se todo sempre. O Pavlovic aparece atrás dos centrais e no meio dos centrais, e depois aparece a extremo direito, e ele anda lá todo maluco. E o Dembélé andava a correr atrás dele, e depois havia outros que era mais posicional. Portanto, nós vimos, por exemplo, no Kimmich, muitas vezes o Vitinho a saltar, muitas vezes o João Neves a saltar em cima dele. E um alternando. Difícil o 1 para 1 que é dado ao Marquinhos com o Luís Dias, mas o Marquinhos esteve mais forte do que no primeiro jogo. Do ponto de vista individual, é muito difícil. O Marquinhos já tem alguma idade, dar 1 para 1 com o Luís Dias é duro para um central daqueles. Era mais fácil para um Hakimi. O Emery jogou muito bem a defesa direito e com um trabalho muito específico de fazer o médio extra, tal como o Hakimi tinha feito na primeira mão, e trabalhou muito bem, uma escolha mesmo excepcional. Portanto, há ali muitos pontos. É parabenizar as duas equipas. Há ali muita coisa muito bem feita. O que o Company disse foi que eles criavam para o último terço os cruzamentos, os fugir para dentro, os cruzamentos rasteiros, mas a defesa do PSG sentia sempre como é que eles iam abordar o remate. Portanto, basculava sempre da forma correta relativamente àquilo. À espera do resultado final. Que era, não, mas repara, tu tens uma jogada, e o que o Company disse foi, nós conseguimos desequilibrar a defesa, mas o raio da defesa, quando nós sentíamos que a melhor maneira de ir à finalização era com um cruzamento rasteiro, o bascular da defesa era sempre perfeito para anular a assistência. Sim. Então, isso é o quê? Isso não é Luís Henrique. Isso é qualidade individual dos jogadores do PSG que inteligência, interpretam o poder da jogada, do género. Isto para ser perigoso tem que ser assim. E então eles basculavam de uma maneira para colmatar. Por exemplo, um cruzamento ao segundo poste se calhar dava golo. Mas os tipos do PSG percebem. Isto não é cruzamento ao segundo poste. E a mexerem-se dentro da área, excepcional. O Company falou disso, mas isso é qualidade individual. PSG na final fica muito satisfeito, Arsenal na final muito satisfeito fiquei. E foi um jogo espetacular de se ver, ainda que não foi a loucura do outro, mas eu adorei. Sim. Nuno, o que é que tu tens a acrescentar depois da leitura do Acho que a parte da arbitragem já falámos, está falado, do João Pinheiro. Aqui eu concordo bastante com o que tu disseste na tua análise tática. Nós tínhamos comentado aqui que um dos grandes pontos fortes do Bayern na primeira mão foram os 1 para 1 que conseguiram ter, tanto do Olise como do Luís Dias, contra as defesas do Paris Saint-Germain. Isso foi obviamente corrigido, porque também não é normal o PSG, numa vantagem de 5-2, deixar-se sofrer 2 gols e ganhar apenas 5-4. Era óbvio que iam existir correções táticas para este jogo, principalmente defensivas, e por um lado, claro que dificultou bastante a tarefa ao Bayern, o PSG marcar logo no início desta segunda mão. Por outro, exigia-se ao Bayern encostar lá atrás do PSG e ir para cima e ter a capacidade de chegar à baliza muito mais vezes. Sim. E a verdade é que a muitas alturas do jogo tivemos mais de perto de ver o 0-2 para o PSG do que o próprio 1 igual. Se calhar, se o gol do Kane tivesse surgido uns minutos antes, ali aos 70, 75, se calhar aquela reta final tinha sido esse sufoco que se esperava. Porque ainda deu ali para sonhar um bocadinho, mas o jogo acabou logo a seguir ao gol. Estava um gol de empatar a eliminatória. Depois do gol do Kane, mas o Kane marca já depois dos 90. 92, salvo eu. Sim, já era muito, muito difícil conseguir levar isto para prolongamento. Agora acho que o PSG acaba por ser um justo vencedor desta eliminatória. Tanto pelo jogo que fez na primeira mão, que desperdiçou bastante, porque acabou 5-4, mas podia ter acabado 6-3, 7-3. Podia, na boa. O Dembélé falhou imensos golos. E nesta segunda mão foram eficazes quando tiveram que ser.
um bom jogo do João Neves, um bom jogo do Vitinha, isto agora só para destacar os portugueses, um jogo muito melhor do Nuno Mendes comparativamente ao da primeira mão, mas também com muito mais apoio. Nós vimos um Nuno Mendes muito desapoiado na primeira mão e muito menos desapoiado nesta segunda, e isso faz toda a diferença. O Kvaratskhelia a defender... E na progressão, e ao ganhar a bola, ia disparar logo na frente. O PSG conseguiu atacar muitas vezes em contra-ataque e deixar a defesa do Bayern em sentido, apesar do Bayern que precisar de estar ali a precisar de marcar 2 golos. Mas a crítica ao PSG é a reposição de bola e a incapacidade que eles mostraram a ter a bola no pé. Na segunda mão? Que não é normal. Eu acho que no segundo jogo a posse de bola do PSG foi muitas vezes entregue ao adversário. Estás a falar dos pontapés de baliza? Os próprios pontapés de baliza para fora ou para o lado. Horrível, tudo lá para fora. Supostamente foi um pedido do Nem Luís sequer Henrique. era o pontapé de baliza. Às vezes houve lá remates em que foi de guarda-redes a guarda-redes. Houve lá uns, o Safonov, safou para aí umas 5. Não digo, mas umas 5 para ele safou. E mandei-lhe com cada bujarda. Não, foi péssima. Não foi péssima. Mas foi à pai. Foi piada de pai, mas não foi péssima. Mas ainda assim, era fácil fazer esta. Esta era fácil. Agora, mas ainda assim, é um bocado atípico do PSG não conseguir jogar com bola. Ter uma posse de bola tão medíocre. Sem dúvida que na transição teve muito bem. Podia ter massacrado ali o jogo, pronto, matava ali o jogo, mas ainda assim... Mas é um PSG a jogar em Munique contra um Bayern que precisa de marcar... Mas a equipa que tem, a equipa que tem que ter bola. Tenho a certeza que foi... Qual é que é a equipa do outro lado? E é um Bayern a precisar de marcar em Munique. Houve lá posses de bola que parecia o AFS aquilo. Não estou a brincar. Mas isso é um elogio, ou não? O AFS, isso é um elogio ou não? Empatou com o Sporting, venceu o Porto. O AFS é capaz de ter feito mais pontos contra as equipas de cima do que o Sporting, ou não? E não tirou o pontinho ao Benfica por muito pouco. Lembras-te no jogo lá? Que é um gol mesmo a cair o pano. Não foi contra o AFS. Não, esse foi o primeiro jogo do Mourinho. Isso foi o primeiro jogo do Mourinho. Isso foi com o Nacional. Acaba 3-0, acho eu. Nacional, o cair do pano. Acho que esse acaba 3-0. Eu acho que não. Eu acho que fica, por acaso, acho que fica 2-1. Não. Fica 3-0, fica. Mas os golos só surgem sobre o Pavlidis no início. Acho que os golos só surgem já Tinha ideia que era o foi o primeiro jogo eu acho que foi o primeiro jogo do Mourinho. Foi. Yeah. Acho que teve o gol de Sudakov até jogou Pavlidis com o Ivanovic. Não temos de fazer as contas. Não sei se o AFS não ganhou mais pontos aos de cima do que o Sporting. É possível. Também não é muito difícil. Diga-se de passagem, também não é muito difícil. Mas eu continuo. Vamos ver agora, vamos fazer contas com o Gil Vicente, não é? Já não está no top 5, pelos vistos já não sai do 6º lugar. Pode ser que dê bom presságio ao Sporting. Acho que pode. Acho que em caso de derrota do Famalicão e a vitória do Gil Vicente, acho que pode. Sim. Mas ainda pode ser muito difícil. Olha, se jogarmos o que jogámos contra o Rio Ave, vamos perder pontos contra o Gil Vicente. Posso garantir. Mas só para fecharmos o Super Match, acho que vamos ter uma boa final também. Claro que o mais esperado é uma vitória do PSG, mas o Arsenal é uma equipa muito cínica. Já não mostrou. É tão cínica. O Arsenal, tenho visto muito isso lá na minha stream e tudo. O pessoal a denegrir muito o Arsenal. Para já, os jogos com o Atlético de Madrid foram bons também. Foram jogos bem disputados. Sim, bem disputado e com predisposição ofensiva, ao contrário daquilo que o pessoal acha. O que parece é que o Arsenal é um bocado vítima das lesões. Sem Saka é um Arsenal diferente, porque é. E sentiu-se assim que ele voltou. Nosso amigo Maquele, lá do Carlos Carvalhal, é de Maquele. Adoro. E o Yulmans, o maionese. Já te lembras, não é? O Yulmans e o Maquele. Adoro o Carvalhal. O Carvalhal é grande da macho. Agora, a ideia é o Maquele. Não é o Saka, não dá para comparar. Claro. O Saka teve um jogo mau agora contra o West Ham, não fez nada ao jogo todo, andou a passo. Mas desde que voltou, as exibições do Arsenal mudam categoricamente. Sim, claro. E não esquecer que esta equipa, o Timber é um dos melhores defesas de direitos do mundo desta época. O crescimento do Timber é uma aberração. Posicionalmente é o wild card da equipa do Arsenal, aparece dentro da área, com o ponta de lança, aquilo é uma loucura. Sem Timber também se perde muito, porque não tem nenhum jogador que consiga posicionalmente fazer o que o Timber faz. Não dá. Dar essa elasticidade. Não dá. E então eu acho que o Arsenal é um bocado vítima das lesões, mas com este voltar do Saka, com o Odegaard que voltou mais cedo, e agora vamos ver se o Timber, não sei como é que é a lesão do Timber, não tenho conhecimento, mas eu gostava que o Timber voltasse o mais rápido possível. Agora, o pessoal acha que aquilo vai ser 3-0, vai ser aquela final à Inter. 5-0. Sempre a bater,
Mas o Pode Arsenal, acontecer, mas o Arsenal na primeira volta foi a equipa com a melhor defesa e o melhor ataque da fase regular, sim. na Champions. Também se estava à espera disso na final do Mundial de Clubes e depois não aconteceu. Com o Chelsea também parecia o patinho feio. E depois, Efetivamente, sim. e depois quando Olha, estavas o a ver, Chelsea, estava por 3-0. falar no Chelsea, o Chelsea é uma das minhas sugestões para... Obrigado por me ajudares. Das minhas sugestões para a próxima semana. Eu tenho uma sugestão wildcard. Então manda lá a tua sugestão. Manda já a tua sugestão enquanto eu estou aqui. Portimonense-Farense. O derby, que vai decidir quem é que vai para o playoff ou não. Algarvio, que decide quem é que pode descer da segunda liga. É verdade. E o Portimonense tem menos 3 pontos, mas tem vantagem no confronto direto. Porque O ganha empate 1-0. basta para o Farense. O empate baixa para o Farense, mas se o Portimonense ganhar, Sim. ele já tinha ganho 1-0 na primeira volta. Portanto, ficam empatados em termos de pontos e o Portimonense só depende de si com vitória para evitar o playoff de descida. E é derby Algarvio. E manda o Farense para o playoff. Provavelmente para jogar contra o Belenenses. Eu tenho o melhor. Ou Académico. Eu tenho o melhor. Al Nasser, Al Não. Hilal. Santa... Hoje, terça-feira, agora. às 19 horas. Meu rico Não, estou Portimonense. a brincar. A cena é que não vai ganhar, pá. Estou a brincar. Tá bem, estou a mas acho brincar. que devia lá estar porque Estou a é brincar. o Uma derby honra, de facto. uma honra ao Algarve. E agora Então também temos vamos feito sugerir. tanto supermatches, que termos ali um jogo da segunda liga para evitar Era a fixe, descida. era giro. Só de sapateiros, aquilo é uma loucura. Só de sapateiros. Então não é? Bem, vamos deixar essa sugestão. E as três restantes que eu tenho é o LAN PSG, que pode decidir o campeão. É preciso também recordar que dos principais campeonatos, o único que não tem campeão ainda é o francês, que Certo. pode acontecer neste jogo, porque é primeiro contra segundo. Estão divididos, Em estão separadas. Inglaterra o Arsenal também não está. O Arsenal, pronto, mas já está mais encaminhado do que Está a há depender 2 dele. jornadas. Está a sim. depender dele, sim. Portanto, para além da Premier League, há a Liga 1, exatamente, e este jogo é primeiro contra segundo, portanto, pode o PSG, em caso de empate ou vitória, garante o título. Sim, mas é muito Temos- difícil perder o título. São 6 pontos de diferença entre eles. Sim, verdade. Faltam 2 jogos. Sim, verdade. É verdade. Ou seja, mesmo que o PSG perca, Mas é o jogo do título, basicamente. sim, Portanto, pode fechar. na Premier League temos um duelo interessantíssimo até pela luta pela Champions, um Aston Villa-Liverpool. E esse... Atenção que esse jogo é muito importante para Portugal. Exatamente. Porque me explicaram que a coisa do Arsenal, do Aston Villa, Aston Villa. Uhum. que não é só ganhar a Liga Europa. Tem que ficar Não, em quarto. Tem que ficar no top 4, sim. Se ficar em quinto, que também dá acesso às Champions, Sim, não é igual, não. a segunda equipa portuguesa, que neste caso pode ser o Sporting ou o Benfica, tem que fazer a pré-eliminatória. Sim, exatamente. A humildade do menino. Epá. Não deve ter aqui o Benfica, não. E a terceira, que neste momento até é a quarta, é o Chelsea City, final da Taça de Inglaterra. Portanto, temos 4 opções. Qual é que nós vamos descartar? É assim, eu alinho. O Al Nassr é troll. Não, o Al Nassr nem Nassr conta. Não conta, estava a gozar. Então o LAN. Acho que o LAN. O LAN também, PSG. não é? Yeah, já vimos o PSG 2 vezes em 2 supermatches seguidos. É pá, eu punha o Timonense Farense Yeah, e tem depois que ser. punha outros 2 jogos random para ganhar esse. Não. Temos que meter o Chelsea na final da taça Ok. e depois temos que meter o Aston Villa Liverpool. O Aston Villa é importante para Porque é importante para para os Portugal. Tugas. Exatamente. Yeah. Portanto, vamos com o derby Algarvio, vamos com o Aston Villa Liverpool e com o Chelsea City. Ok. Mas eu não sei se a malta não vê primeiro a sondagem e depois o episódio completo. E depois não percebe porque é que é Portimonense. Não, Farense. e depois votam logo e depois arrependem-se, pá. Depois veem isto e arrependem-se, pá. Achas? Será? Estou a tentar fazer aqui um apelo à malta para que vote ali no Eu Portimonense estou no- Farense. eu com a Porque febre ainda que ontem tenho- estive a falar com um amigo sobre isso, sobre esse derby Algarvio que é... Será que a malta vê primeiro o story e depois o episódio? Então Pode quando o story acontecer. sai no dia... Mas o story do episódio sai primeiro. O story do episódio sai primeiro. Sim, o story do episódio sai primeiro. com sim, o mas link. o pessoal não consegue ver um episódio grande. Exato. Queres ir falar Vem do ali a Porto? sondagem. Eu adormeci. Nós a 15 vamos- minutos do fim. Nós vamos falar do Porto, mas Eu adormeci. acho que a ponte perfeita. Opa, eu, mas sou sincero. eu Mas acho que a adormeci. ponte perfeita, tendo em conta que tivemos a arbitragem de João Pinheiro, será ir já diretamente Deixa o para... Benfica ir à lá ao fim, luz. porque esse vai esticar mais. O Benfica é o tema mais quente. Deixa o moderador decidir. Pá. O moderador Pá, quer seguir despacha a ao ponto do Porto. João Os Pinheiro. portistas, não está cá o Baco, certo? Um abraço está para cá o o Baco. Baco. Um abraço para ele. O Baco hoje... Esteve bem. E fez lá um Reels que aquilo bateu. Que a malta gostou Exatamente. de discutir. Foi a questão do guarda-redes. É que nós vamos ter que falar invariavelmente, até porque Sim, Cláudio o Cláudio Ramos. Aí lá.
Eu não sei se o apresentador não se safava melhor. Não sei, não. Se não seguia ali Efetivamente, dos reality shows e não fazia uma perninha. não teve uma exibição muito fácil. Vamos ao Porto, então? Eu acho que sim, pá, porque o Porto é muito rápido esta semana. Vê lá que nós já vamos avançados no episódio. Então vá. Portanto, Porto. vamos então ao Porto Viste o jogo no instante. todo. Eu adormeci. Vi o jogo todo. Os últimos 15 minutos alguém Segunda cajou. derrota do Futebol Clube do Porto, ressaca da festa do título de campeão. Já se perspectivavam algumas alterações no 11 do Futebol Clube do Porto. O próprio verdade. Farioli também já tinha dito que seria um momento para testar e para avaliar outros jogadores que não tinham tido até ao momento tantos minutos. Foi o caso de alguns jogadores que regressaram ao 11, como o Francisco Moura, como o Perpites, o próprio Cláudio Ramos. Mas a verdade é que pronto, não se esperava uma exibição do Futebol Clube do Porto assim tantos furos abaixo. Nuno, primeiro, diz-me o que é que tu achaste desta exibição, mas também, pronto, quero um comentário também à questão do guarda-redes, porque parece-me importante. Nós levantamos esta dúvida no episódio anterior com o Baco, a falar sobre se o Futebol Clube do Porto efetivamente perde Diogo Costa neste mercado de verão, que tem que ir atrás de um guarda-redes. Parece-te também que o Futebol Clube do Porto tem mesmo de ir por aí, porque Cláudio Ramos é capaz de não ser... É assim, eu acho que devemos ir por pontos. Estes 2 jogos para o Porto são importantes para o Farioli, porque acho que já são bons para começar já a preparar a próxima época e a testar os jogadores. Claro. Para ficar ou para sair. Sim. Porque sim. há uns que, a não ser que venham propostas irrecusáveis, são obviamente para ficar. Os Bednarex, os Kiviores, os Gabriel Veigas. Se nada de diferente acontecer, hão de ficar. E é a base do Porto para a próxima época. Mas depois há aqui outros jogadores do plantel do Porto que são dúvidas para a próxima. Moffi. E há aqui, exato, e estes jogos, visto que o Porto já foi campeão, são importantes para o Farioli começar a tirar essas dúvidas, não só numa fase de pré-época, mas começar já a ver. E houve vários jogadores que, pelo menos do meu ponto de vista, jogaram e disseram: Farioli, se quiseres ser campeão para o ano outra vez, se quiseres ser o bicampeão, pá, mandamos já embora. Porque acho que podemos começar pela baliza. O Porto teve muita sorte. É que o Diogo Costa não se lesionasse esta época. Falando a sério, teve sorte. Porque O Diogo Costa foi uma das peças basilares Mas do o Cláudio Futebol normalmente Clube é do bom Porto. guarda-redes. Epá. Já fez boas O exibições. Cláudio Ramos, Ele babou-se foi todo. quando surge, normalmente faz boas exibições. certo, verdade. mas Normalmente não é por culpa dele. muito certo, pelo mas estamos a contrário. falar de um Porto que atacou a Liga Europa até uma fase avançada, que eu nem digo que lutou muito para ser campeão. O Porto, nós é que aqui cada um vai acreditando no seu clube, mas já há muito tempo que o Porto estava completamente Sim, depois direcionado para o daquela título. primeira volta histórica, com recorde de pontos. E muito se deve à consistência defensiva, seja no quarteto defensivo, seja no guarda-redes. Claro. E a verdade é que há uma discrepância gigante de qualidade do Diogo Costa para o Cláudio Ramos. Por isso, no caso do Diogo Costa sair, eu acho que o Porto até devia procurar 2 guarda-redes. Não sei, acho que isto também, como não temos aqui o Baco desta vez, acho que até é bom os apps do Porto também dizerem nos comentários o que é que acham. E se sentem confiantes e confortáveis com o Cláudio Ramos como segundo guarda-redes para mais uma Mas este época. jogo não pode marcar, não é um jogo que pode definir o Cláudio Ramos, porque o Pois Cláudio não, Ramos claro que não. já fez excelentes exibições. Cláudio Mas Ramos tem um excelentes peso exibições. muito importante no balneário. Também é preciso ter Por isso em atenção. por isso é que eu estou a falar em caso de lesão do guarda-redes principal, seja o Diogo Costa ou não seja, o guarda-redes tem que assumir durante vários jogos. Se o Diogo Costa tivesse uma Nem exibição toda a gente destas, tem o Virgínia, é isso que estás a dizer. Nem toda a gente Eu tem o ia perguntar, tu sentes-te seguro que o Virgínia, caso o Rui Silva seja 200%. 200%? 200? 200%. Virgínia para mim, gorilão na baliza. Não, mas a verdade Esquece, é que mano, ele teve algum lance criticável nos minutos que teve esta época? Não tem um lance. Não há um golo. honestamente não me recordo. Não mas estou a há. recordar nenhum. Pá, eu vi os É jogos isso, todos é do isso. Sporting. É o gorilão, é um Às vezes sai um astro da baliza. cruzamento mauzinho, não é tão bom com os pés, mas mano, eu fiquei super satisfeito. E atenção, porque é muito mais elástico do que o Rui Silva. Se bem que o Rui Silva está num bom momento de época agora, Sim. vai buscar algumas bolas e ontem faz uma defesa. Ontem aquilo foi um descalabro. Acaba 4-1, mas quem viu o jogo percebe perfeitamente o que é que eu estou a dizer, porque aquilo foi mais uma trollinagem, como foi com o AFS e com o Tondela e não sei o quê. Aquilo taticamente foi uma aberração. Mas para mim, estou super seguro com o segundo guarda-redes. E, Claro, aliás, mas a posição- até achei estranho o Rui Silva voltar da lesão e calçar logo. Mas a posição de segundo guarda-redes é uma posição um bocadinho ingrata, porque estamos a falar de um jogador que
não há de jogar quase nenhum jogo da época, no máximo joga taças da Liga, taças de Portugal, a não ser que haja uma lesão do guarda-redes principal. Por isso também não é fácil teres um bom segundo guarda-redes que esteja disposto a isso e que não queira jogar todos os jogos noutro clube qualquer. Agora, eu deixo aqui a questão aos adeptos do Porto, se sentem confortáveis com o Cláudio Ramos. Eu sei que o Cláudio Ramos já teve boas exibições no passado, mas esta também não pode ser completamente ignorada. Por exemplo, a abordagem do Cláudio Ramos no primeiro gol do Porto, do canto, é fraquíssima. Acho que não é completamente O terceiro gol é completamente indefensável. O segundo, Sim, mas o terceiro é um remate espetacular, mas depois o terceiro também é uma má abordagem. Agora, claro, fica aqui a questão no ar, mas eu acho que também está muito dependente do Mundial se o Diogo Costa fica ou não. Apesar do Diogo Costa ter feito um bom europeu, defender todos os penaltis contra a Eslovénia, ter estado nas bocas do mundo, E depois de defender 0 penaltis contra a França. também é verdade. Mas o guarda-redes da França também não defendeu nenhum nosso. É verdade. Foi o Poste que defendeu. Félix mas é o ano do Félix. Pronto, mas e tu não queres ver o Al Nassr. mas Estou-te a ainda, dizer, pá, eu acho que o Félix vai nos dar o Mundial. mas ainda continuando no Porto, fica aqui esta questão no ar. O Baco disse que Yes. poderia vir o Neuer. Wild take. Isto é hot take. Não é Félix hot, vai dar. é wild. É wild. É wild take. Mas, por outro lado, olhando para o jogo, acho que não é de todo para se fazer o alarido à volta desta derrota do Porto. Já são campeões, estão a rodar jogadores. Acho que deu para voltar. Eu voltei a ter o mesmo sentimento relativamente ao Rodrigo Mora que tive na época passada, porque ver o Rodrigo Mora ali com algumas peças que não costumam jogar, olha-se para o Rodrigo Mora, epá, este miúdo é excepcional. Só que parece que essa qualidade do Rodrigo Mora não se sobressai tanto quando tens ao lado dele outros jogadores de grande gabarito e de grande qualidade. Froholt, que foi o médio do mês. O médio do mês e o médio do campeonato. Sim, o médio do E o campeonato. jogador do MVP, campeonato. MVP. Não há como. Olha, eu vou por partes. Mas sim. Eu vou acho por que- partes. Eu acho que há vários sinais. Eu acho que a ideia como o Nuno atacou que o jogo é muito importante, porque é um jogo com a segunda linha e às vezes com uma segunda linha que já parecia terceira, nomeadamente o Perpich, parece terceira linha e não segunda linha. O próprio Francisco Moura. O Moura também baixou muito, né? Quando voltou de Moura lesão. já não era titular desde a primeira mão das meias finais com o Sporting. O Borja Sainz também passou de primeira linha para a segunda linha. Portanto, há ali vários pontos. O que é que eu achei estranho? Ok, a primeira coisa que eu achei estranho foi a exibição do Perpich. Pá, não gostei. Acho que enrola muito a bola no pé. O passo não é tenso e é demasiado enrolado. Acho que os centrais hoje em dia têm que ter outra capacidade a construir. Tem alguns falhanços no passe. Que metem os colegas em situação de stress, mas acho que acima de tudo enrola muito a bola muito enrolada, muito... Ainda não tinha jogado este ano. Epá, pronto, é óbvio. É Em um miúdo. 2026. É assim, a gente vê o Diomande a vir do Mafra para o Sporting, parecia que tinha 2 tijolos. Hoje vês o Diomande a jogar com a bola no pé, não é o Inácio, mas tem uma qualidade com a bola no pé muitíssimo superior. Isto é uma coisa que tem que ser trabalhada. Mas surpreendeu-me, porque é uma das grandes questões que eu meto no Farioli esta época, que é a não utilização do Perpich. Até o Rosário vai para a central, e de certa forma ali eu fiquei com a ideia de que ele não tem experiência, mas de certa forma ele não ajuda no desenvolver de jogo de primeiro momento de construção. Ele engonha o jogo, entendes? E pá, isso é uma coisa que não pode acontecer. O Rosário, nós sabemos que com a bola no pé tem muita confiança e tem muita clarividência. A sair sai muitíssimo melhor. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi um lado direito sonolento. Pá, PP, o Alberto estavam muitos furos abaixo do que o normal. Estavam ressacados. Era um jogo da Não é? ressaca. Estavam ressacados. Isto já está a ganho. Malta, aí a malta nova que corra e que mostra ao Farioli se vale a pena ou não, porque a gente já está aqui. Pá. Epá, e há um bom passo do PP para golo, mas só com o William Gomes e com o Froholt a entrar é que o próprio Alberto explode. E aparece com aqueles sprints pelo lado direito e aparece na área e quase que marca golo e quase que faz assistência. Portanto, depois porque a equipa estar a perder foi espicaçada e tu vês que depois o AFS tem dificuldades a lidar com o Porto. Acho que o Porto também não foi feliz. O AFS vai tipo 4 vezes à baliza do Porto e marca 3 golos. A exibição do guarda-redes foi muito abaixo daquilo que normalmente o Cláudio Ramos faz. Isso também tem que ser sublinhado, porque acho que não pode ficar manchado este guarda-redes por esta péssima exibição. Vi muitos esportistas a dizer que este nem pensar, mas a verdade é que eu já Não vi. dá segurança. Epá, mas já deu. Já houve várias exibições em que o Cláudio Ramos esteve muito, muito bem. Na Taça da Liga e tudo mais, em que safou inclusivamente o Porto com defesas de altíssimo nível. Teve um jogo completamente infeliz, foi tudo ao lado, mas eu, por mim, tinha que ver um bocado mais, sinceramente. Até acho que lhe deviam dar a titularidade no próximo jogo, sinceramente.
porque já não conta para nada, a não ser para bater recordes ou lá o que é, e eu sinceramente acho que é... Quer dizer, o recorde de pontos já não pode ser batido, Sim, mas teriam de vencer os dois para o jogos. Farioli Sim. é um teto de pontos altíssimo. Portanto, E despedem-se em casa, no Dragão. Exatamente. Sim, claro. Agora, esse é outro ponto. Depois, do lado esquerdo, o que eu notei foi uma incapacidade de ligar o jogo. Há vários momentos em que o Moura oferece o corredor ao Borja Sainz, o Borja Sainz não lhe passa a bola, está o Moura fora de jogo 2 metros à espera da bola. E depois quando o Borja Sainz vê que está lá o Moura, está 2 metros fora de jogo. E ele já devia ter passado a bola há 20 minutos. O Borja Sainz foi dos melhores na primeira parte, mas a ligar com o Moura, aquilo foi uma catástrofe. O Moura, com a bola no pé, muito ansioso. Portanto, vê-se que é um miúdo que se sente como segunda linha, sente que é muito menos preponderante neste Porto do que aquilo que ele perspectivava que fosse. Não sei se não era jogador, eu já o disse várias vezes, para jogar extremo esquerdo e ter uma dinâmica à esquerda com o Moura diferente da dinâmica à direita, portanto ter um extremo esquerdo mais interior, com um defesa esquerdo mais de projeção ofensiva, portanto mais de corredor, portanto um Moura de corredor, um Moura, salvo seja, porque eles têm que comprar um defesa esquerdo, certo? Ou um Martim mais de corredor e Para mim, Martim tem um jogo mais interior. Um Moura mais, pois, ainda para mais do que é pé direito, Exato. mas um tipo de defesa esquerdo que seja mais à maxi, mais à cola na linha. Ala. O verdadeiro ala. Exatamente, para o Moura fugir para dentro e arranjar ali dinâmicas diferentes com o Gabri Veiga, etc. Porque tu perdes no lugar do Gabri Veiga, mas também sentes que terceiro médio no lugar do Gabri Veiga não é a posição perfeita para o Moura. O Moura é segundo avançado e no 3-4-3 do Anselmi era claramente extremo esquerdo interior. Portanto, era como se fosse um pote. É um extremo esquerdo interior. Era um 3-4-3 marado, sim. mas era um 3-4-3. Portanto, eu gostava que ele tivesse tido essa visão de meter... Só que ele é viciado nos extremos colados à linha. E a gente, para criticar, também é tramado, porque a gente viu um PSG na primeira jornada contra o Bayern de Munique com os dois extremos completamente colados à linha, não é? A fazer uma linha de 4 em cima. Falámos disso há dois episódios atrás. Que foi o nosso super match. E isso abre muito espaço para os médios, etc. Porque depois o espaço no meio é feito entre esses extremos e a linha defensiva. Se a linha defensiva descer, o que vai acontecer é que vai partir o jogo por completo no meio, e os 3 médios do Porto têm imenso espaço. Sim. Por causa da maneira como os extremos seguram a linha defensiva lá ao fundo e a defesa baixa. Então é uma piscina autêntica no meio para 3 médios do Porto, que é difícil não ter esse espaço no segundo processo de construção, chamamos assim. Portanto, depois de sair da linha defensiva, chegas ao meio campo e tens muita facilidade a desbloquear qualquer coisa no último terço. Portanto, a ideia do Farioli é muito viciada nesta coisa dos dois extremos colados. Ao contrário do Sporting, que tem extremos completamente Diferente. trocados, Pensados, não é? sim. Portanto, até os jogadores, não é? O Fresneda e o Maxi são completamente diferentes na maneira como abordam os corredores. Agora, esse é um ponto interessante. Agora, o Borja Sainz e o Moura tiveram muita vontade, ao contrário do PP e do Alberto, que estavam na verdade pesados. Eu acho Borja que Sainz ainda o faz Moura teve assistência. qualidade com Quase gol. Teve qualidade com a bola no pé, o Moura teve qualidade com a bola no pé, notou-se assistências, cruzamentos, bons passes. O problema era a ligar, e depois um Moura que não foi feliz porque teve várias bolas e tu vês que tem muita qualidade, mas que está ansioso, tu vês que há ali um problema. Portanto, há muitos problemas ali à volta do Porto. Outro problema é o Fofana no lugar do Froholden, porque o Fofana joga melhor no lugar do Gabri Veiga. Descaído para a esquerda, como no meio campo, o Fofana oferece mais à equipa do Porto do que à direita. Verdade. Eu não sei se o Fofana vai estar no próximo plantel no Porto. Não sabemos, porque até ele vem das Arábias, o ordenado deve ser altíssimo e ele já é um jogador com 31 anos, salvo erro. Portanto, acho que é 30. 31, sim. 31, Acho eu, pronto. sim. Tenho ideia que é 30, mas por pouco. Mas fica-me 31, esta ideia sim. de que o Fofana, que é, na verdade, o jogador que dá rotatividade ao Frohold, prefere dar rotatividade ao Gabri Veiga. Mas aí o Porto perde muita criatividade e muita chegada à frente. Porque, ou seja, os criativos do Porto no meio campo têm sido Gabri Veiga e Rodrigo Moura. Aliás, a substituição típica aos 60 minutos. E ele veio para substituir o Frohold, não tanto para ser o criativo da equipa. Aliás, isso notou-se no jogo com o Famalicão, em que joga nessa posição e sente-se essa falta de criatividade quando o Rodrigo Moura sai lesionado. Lembram-se? Ao intervalo.
Sim. E pecou muito, o Porto pecou muito nessa vertente, nesse jogo, por falta de criatividade. Sim, mas repara, mas também já ouvimos a sacar penaltis, a marcar golos. Sim. Mas não, Mas é o, é mesmo- decisivo. mas não é o jogador característico de Em que posição Gabri é que ele Veiga, andava? Rodrigo Em que Mora. posição é que ele estava quando fez a diferença? É médio É esquerdo. na esquerda. Sim. Na Médio pela esquerda ele aparece para fazer a Médio diferença. interior esquerdo. E consegue ligar de outra maneira. Eu também acho que o Gabri Veiga é incrível. Ele tem mais facilidade em puxar para dentro e Acho rematar. que, pá, surpreendeu-me muito o crescimento do Gabri Veiga. Acho que acaba a época como nunca esteve durante a época. Está impressionante. Acho que é, pá, calou-me completamente. Era um E o jogador que me Frohold, o levantava facto de dúvidas. ter a rotatividade de poder descansar Sim, mais mas um pouco com mas o mas Fofana. imagina que o Mora sai. Se o Mora sai, eu não sei se o Porto não pode olhar para o Fofana como troca Do Gabri Veiga. do Gabri Veiga e ter um jogador, se calhar até com uma característica diferente, mais criativo, para o lugar do Frohold. Pode E acontecer. invertes. Pode acontecer. E depois mexe com as nuances, que às Certo. vezes jogam mais criativo à direita, às vezes jogam mais criativo à esquerda. Não sei, ok? Portanto, há ali um ponto. Depois, uma coisa que eu não gostei mesmo nada foi a reação do Borja Sainz ao gol do... Denis Gol. Estás a perder um 0. Estás a perder um 0. A tua equipa está a perder um 0. Faz uma excelente jogada. Aquela bola vai morta para a baliza. Vai para a baliza, mas vai toda de lado e vai morta. O Denis Gould, se sabe que não está fora do jogo, tem que encostar a bola lá para dentro. Eu nem sequer sei se o defesa não conseguia cortar em cima da linha. Pareceu-me que não. Pareceu-me que ia ser Epá, golo. ainda assim, eu acho que ele podia cortar. Mas sim, mas nós estamos a ver pelas câmaras. O Denis Gol não Certo. tem essa percepção. Está bem, mas então Não. o que é que tu queres? Queres que o Denis Gould faça corpo para a defesa não cortar? Para deixar que seja gol. E para deixar que seja o gol do colega. Não, E o colega... porque isso ia dar ao mesmo. Se estivesse Sim, fora tá de bem, jogo. mas repara, a celebração do colega é abrir os braços a queixar-se com o Denis Gould. Sim, sim. Pá, não sei se vocês viram, a bola entra, estás a perder um 0 e ele abre os braços para o Denis Gould do jeito, então, meu, este gol era meu ou não sei o que, não sei o que mais. Epá, o que é que eu ia dizer? Vais cascar no homem. Pois, eu estava à Epá, espera de olha, alguma pá, coisa. Nem sequer Pensa bem, entendo. pensa bem. Pá, nem Sim, sequer pensa bem. entendo, entendes? Não, pode acontecer. Então, já aconteceu. Lembrou-se do célebre gol gol do do Ronaldo Ronaldo com o Nani. Mas não é? esse estava fora de jogo Mas essa jogada o do também Denis era Gol qualquer também coisa. podia estar. Ou seja, até houve ali uma paragem pós-golo Sim, tudo de bem. verificação. Mas o Denis Gould penso que saberia que não estava em fora de jogo. Eu penso que ele saberia que não estava. E ele tem que encostar a bola lá para dentro. Não Desculpa, conseguimos saber o que é O que próprio, que é que- Sim. o próprio Borja Sainz é que nem sequer celebra. Faz uma jogada excelente, Sim, a isso é finalização um é facto. excelente. É o próprio Rodrigo Mora que vai lá depois celebrar com os dois e Sim. levantar ali o ânimo dos dois. Epá, Bem. não gostei nada, ok? Portanto, para mim o espanhol é para despachar. Borja Sainz? Pá, não Já? gosto, meu. Não gostei. Só por causa disso? Epá, Coitado não é do só rapaz. por causa disso. O Pituzevski tem uma... Sim, mas Sim, precisa de Não vai jogar só com o rotatividade. Piatovski. Não, repara, tu tens quatro extremos. O Porto não pode cair aqui no engodo de não se reforçar. Não precisa de fazer um reforço da equipa como fez o ano passado. Mas tu tens 4 extremos. William Gomes, PP, Os dois da direita, Pituzevski e Borja Sainz. na esquerda. Eu acho que um extremo aqui para dentro, mandar um extremo aqui para dentro, eu acho que é boa ideia. Um extremo que faça ainda mais a diferença. Portanto, eu acho que um Borja Como Sainz, o Porto já teve vários. Ou seja, Vindo do um Luís Norwich, Dias, um é, a esquerda Brahimi, do Norwich. um... Norwich, pá, sim. vindo do Norwich, portanto é um jogador que já tem projeção ali na Championship, em Inglaterra, é espanhol, portanto o mercado aqui em Espanha também pode ser apelativo aqui para uma equipa de meio da tabela em Espanha, ou não Um sei o quê. Betis. Isso não é meio da tabela, isso não é equipa para o Borja. Mano, no Betis até o Lo Celso fica no banco. Mano, eu adoro ver o miúdo a jogar, meu. O miúdo já não é miúdo, mas O eu Betis adoro. está em quinto. Pois, isso não é, É meio isso, da não é meio tabela. da tabela. Isso não é equipa para o Borja Sainz, estás maluco? O Borja, pá, mas para mim é para despachar. Pá, porque vejo a reação dele, eu percebo que é uma reação inata, estás a perceber? Epá, mas Não fica bem. epá, não fica bem não, mostra muito o caráter das pessoas, pá, este tipo de atitudes, pá. E ainda para mais, sabes que o Denis Gould precisa de golos, tem tido Mas eu acho que ele de pode ter golos. visto isso do mesmo prisma, mas ao contrário. Mostra Sim. muito do caráter do Denis Gould ter posto lá a cabeça em cima da linha para ficar ele com o golo. Ele pode ter tido essa interpretação, como já vários jogadores Não, tiveram. o próprio Borja Sainz Acho também que já acho que não é caso para tanto. Eu acho Já que não- Acho que acho vai que querer a bola- despachar o Borja Epá, não, Sainz do tá bem, Porto. celebra fazer o isso. gol. Pelo menos fica com o gol. Acho que não é para Não, tanto. não celebrar o gol é aberrante. Desculpa lá. Sim, Pelo não, menos- não celebrar o gol não é totalmente. Eu não é percebo o ponto, completamente mas acho que correto. também não é- Mas também não se deve fazer disto um caso, A acho tua eu. equipa estava a perder, mas Acho que não não era se deve tipo... fazer. Sem um dúvida, caso. sem dúvida. Mas Eu não gostei. A reação também não é propriamente feliz depois do Futebol Clube do Porto ter sido campeão. Acho que o momento é de festa. Até, apesar do resultado não ser assim tão. Mas acho que os esportistas também não vão Tão com o positivo. Borja Sainz.
Acho que não enche tantas medidas como o Piatuzewski, mas acho que Claro, também não sim. seja um jogador, sim. não é um patinho feio. Eu gosto Sim. dele, mas a verdade é que a importância dele na equipa do Porto baixou muito. Baixou, claramente. Isso é marcado, E isso tem eu marcado. acho que ele próprio tem noção disso. Se calhar também é por isso que depois esta reação acaba por sair. Sim, mas ele tem marcado. Portanto, mas olha, foram muitas dúvidas. Acho que o Porto teve azar. Teve vários lances para marcar. Teve muito azar. Teve lá lances, cortes em cima da linha da pequena área, etc. Bolas a arrasar o poste, defesas do guarda-redes. Acho E que foi aquele bocadinho golaço do tudo. Rony, o segundo. Sim, mas o guarda-redes Meu do Deus. Porto também manda 2 frangos. Pronto, ou um frango e meio. Que é meio frango também. É meio um frango e meio. Mas eu acho que o Porto teve um bocado de Sem azar. picante. Né? Com o molho da casa. Molho de limão. Molho de limão. E pá, fico com esta ideia que há ali várias dúvidas que se levantam, mas também não se pode criticar muito, porque estávamos a ver vários jogadores com pouquíssimo ritmo. O Borja Sainz tem poucos minutos agora, o Moura tem poucos minutos agora, o Mora está muito Perpites. ansioso, Perpites sem minutos Cláudio Ramos, nenhuns, o próprio o próprio Tiago Cláudio Silva Ramos tem também. jogado muito pouco, Sim. depois teve a lesão, também jogou muito pouco, o Cláudio Ramos está sem minutos nenhuns. Fariola também decidiu dar Isso, acho que estes jogos são descanso importantes para isto. ao Ben Narek por causa Pronto, é do... só isto. Mas por há causa ali do assalto. dúvidas, levantam-se dúvidas, não pelo resultado, mas pelo jogo. Houve ali. Bem, vamos ao Benfica-Braga. Vamos lá. Então, vamos ao lá. Benfica-Braga. Bem, a depender só de si para ficar no segundo lugar, o Benfica sabia que tinha que fazer sempre um resultado igual ou melhor que o Sporting para continuar à frente. A verdade é que empatou em casa com o Braga, enquanto o Sporting ganhou em Vila do Conde. Um jogo outra vez marcado por várias críticas dos benfiquistas em torno da arbitragem. E tu, como adepto do Benfica, não sei se estiveste no estádio ontem, mas sim, senhor. estiveste. Pronto, vou pedir primeiro o teu olhar ao jogo, depois vamos comentar Estou-me todos a rir também. por causa daqueles 3. A malta que vai ao Facebook Não vais por aí, pá. Não vais Aqueles reels por do aí, Facebook. não vais por aí. e procura 3 adeptos Benfica. Não vais por aí, pá. Encontras logo. Não, pá. Não faças isso. Epá, Não é faças aquilo, isso, não faças milhares isso. de visualizações aqui. Mas não faças isso. Dás a volta ao mundo e não encontras 3 seguidos daqueles. Foi incrível. Não faças isso. Não vais Epá, por aí, mas foi não vais por incrível. aí. Vamos ao jogo. Vamos ao jogo. Vamos ao jogo. Eu, por acaso, eu preferia começar pelo fim. Queres começar pela arbitragem? Não, porque isso faz parte Não, do jogo. vamos ao jogo. sim. Queria começar por 2 questões. Porque, a não ser que exista mais um milagre estilo Vila das Aves e Alvalade com o Tondela, que antes de Tondela, o Benfica há de ficar em terceiro lugar. Aliás, a produção pediu-me para não fazer isto antes do episódio, para fazer aqui a meio. A produção pediu-me. Efetivamente, tens que fazer Até isso. aí. Não, mas mandas. atenção, que quando eu mudei, eu disse que estava a mudar, já na expectativa de Até aí. voltar a mudá-los. Ricardo Bancas, jogador de Champions. Aí, olha aí. Espera aí, que isto aqui, olha, não foi com esta bola que o jogador do Rival marcou o autogol, pá, não. Só, não Mas foi com esta classe, bola. esse golo. Foi um grande golo. Estou só a perguntar se tinha sido com esta bola ou não. Na classe. Ok, então, começando pelo final, porque pronto, o Benfica perde aqui o segundo lugar, Desculpem. mas eu acho que mais importante do que o jogo em si é o futuro do Benfica. Por exemplo, o Zorlac já perguntava ao Baco, e bem, se ele estava no final do último episódio, Sim. se ele estava confiante para a próxima época, com que olhos é que ele via. E acho que isso é que devia estar no pensamento dos benfiquistas agora. E tu estás porque- confiante para a próxima época? Não, de todo. Principalmente porque eu nem sei quem é que vai ser o meu treinador. A começar por aí. A começar por aí, e era por aí que eu ia começar. Não sei se ouviram a conferência de imprensa do Mourinho, mas o discurso mudou muito. Fizeram-lhe a pergunta que já lhe tinham feito em março, se tivesse o contrato à frente, se assinava ou não. E enquanto temos visto o Mourinho nos últimos meses a dizer que quer renovar, quer ficar, quer ser campeão pelo Benfica, a resposta desta vez foi: sim, mas março era março, agora é agora, falta uma semana e pá, podem ser coisas da minha cabeça. Mas é muito diferente dizer diverti-me muito com estes jogadores ou divirto-me muito com estes jogadores. Gostei muito de trabalhar com este grupo ou gosto muito de trabalhar com este grupo. Não sei se foi propositado ou não. Pode ter sido porque o Mourinho gaba-se não é ele gabar-se a ele próprio, nós gabamos-lhe uma certa qualidade nestas conferências de imprensa e nas mensagens que transmite. Não sei se isso foi inocente ou não, mas a verdade é que o discurso mudou bastante nos últimos meses. E só a despedida. Soou-me a despedida, eu enquanto adepto a ouvir, essa é a opinião de um simples adepto do Benfica, a ouvir, aliás estava com os meus pais a ouvir e pá, não há de ser, isto é mesmo uma despedida
do clube. Pré-anunciado, assim. Isto porque também se tem falado muito do Real Madrid e já não é só o Chico esperto que ouviu e que sabe de um funcionário. Não, é malta que normalmente tem acertado neste tipo de coisas e que está por dentro dos clubes, não sei como, que tem dito que o Mourinho está cada vez mais próximo do Real Madrid. Outro ponto que me custa, e queria mesmo não me alongar muito aqui, porque falámos muito disto em outubro e novembro, foi de repente ver o Estádio da Luz a insultar o Rui Costa e a pedir admissão. Ora, caso a minha memória não me falhe, foi há 6 meses atrás que tivemos as eleições mais votadas do clube. Recorde do Guinness. A Mas única- isso explica muito Mas com foi- aquele vídeo do Facebook que eu estava Mas a foi- falar. Estás a ver? Tu não queres ir ao vídeo do Facebook, mas isso explica Epá, muita coisa. Se tu queres ir para aí, vai para aí. Eu acho que não devias ir para aí. Eu continuo. A verdade é que não sei quem é que estava a gritar aquilo no estádio, mas eu espero que não tenha sido ninguém que tenha votado no Rui Costa há 6 meses atrás, porque acho que não faz muito sentido, porque o mandato é para 4 anos. Sim. Ou seja, espero que as pessoas que tenham gritado isso tenham sido de facto as que não votaram nele e que votaram no outro candidato e que em desespero, olha, já ganhaste as eleições, mas mesmo assim, por favor, demite, porque isto está a descambar. Seria um auto-atestado de incompetência. Mas Votar e dizer isso. Mas a verdade é que não há de ter sido. Estavam lá muitos benfiquistas e tenho pena que, passado 6 meses das eleições mais votadas pelos sócios do Benfica, já se esteja a pedir a admissão do presidente. Agora, a verdade é que também nada disto tem sido inédito no Benfica. Ou seja, o que aconteceu ontem não foi inédito. Eu estou muito triste. Estou Tá muito batido. Eu é que estou com batido. febre. Não. Tu chegaste ao 39 primeiro do que eu. É verdade. Chegaste aos 39 de febre e eu ainda estou eu estou rumo a 39 há 3 anos. Parece o Vagiano, o Vesgai Aníris. Ali no... Nem sequer sei para que lado é que é de correr. Eu não esperava que tu chegasses ao 39 primeiro que eu e chegaste. Teve que ser a grávida a trazer-me de carro. Eu não estava em condições para conduzir. Então, estava todo besaino. Pá, estás muito triste, Tonho. Eu não sei, pá. Eu não fiquei com essa ideia. Mas calma, ainda neste tema, nada do que aconteceu esta época ao Benfica foi inédito. O Benfica precisar de ganhar em jogos cruciais e não conseguir, não foi inédito. Tivemos isto na época passada em vários jogos. Perder vantagens não é inédito. Tivemos isto, o do Aroca, acho que é o mais estudante da época passada, a ganhar por 2 vezes. Por isso, a malta sabia no que é que votava, soube perfeitamente no que é que estava a votar e assim foi. Por isso, acho que não faz sentido depois a meio do jogo começar-se a pedir Rui Costa pede admissão. O Rui Costa ganhou, há de estar pelo menos mais 3 anos e meio no Benfica como presidente. Acho que é escusado esse tipo de atitudes. Relativamente ao jogo, o Benfica foi superior ao Braga, é verdade. Surpreendeu-me ver um Braga a fazer antijogo desde a primeira parte. O Ornisek a fazer a retardar pontapés de baliza antes dos 20 minutos. Surpreendeu-me, porque não é o Braga que eu estou habituado. Eu próprio, não tenho problema nenhum em admitir, eu estava a torcer pelo Braga agora na Liga Europa. Ainda bem que o Braga não fez isto lá fora. Ainda bem que o Braga, mesmo a jogar com ainda antes da expulsão, que acabou por ser pouco tempo, o Braga não foi ali num antijogo contra o Friburgo. Surpreendeu-me que tivesse feito isso contra o Benfica, mas a verdade é que o Braga conseguiu jogar muito com as emoções, com o estádio, o Braga consegue marcar um golo ao Benfica, passado o quê? 30 segundos? Um minuto do Benfica marcar e pôr-se na vantagem. Lá está, o Benfica não tem sido todo uma equipa que tenha conseguido garantir as vantagens nestes jogos importantes. Peca muito por isso. Fez um jogo melhor que o Braga? Fez, sem dúvida. Chegou mais vezes à baliza, rematou mais vezes, sem dúvida. Faltou eficácia, certo, mas também não esmagámos o Braga. Ou seja, o empate não é injustíssimo. Não é. Ou seja, a vitória do Benfica era o mais justo, sem dúvida. Mas também não é, o Benfica rebentou o Braga. Estilo Barcelona-Celtic há uns anos, não sei se vocês se lembram. Pá, aí 15% de posse de bola para o Celtic e ganham 0. Sim. Não foi isso que aconteceu, nem perto nem de longe. Por isso acho que não foi inédito. Acho que os benfiquistas têm que se começar a mentalizar que este para já tem sido o atual Benfica e o novo Benfica. Eu não vejo com grandes olhos o início da próxima época, principalmente porque nem sei quem é que vai ser o treinador. Se tu perguntavas ao Baca há uma semana atrás como é que ele se sentia, tendo ele um treinador que vai ficar com uma espinha dorsal montada e bem montada, eu do meu lado não tenho isso. Eu se calhar nem tenho o treinador, quanto mais a espinha dorsal do treinador. Há dúvidas no Porto, viu-se no jogo do AFS, devem ser 5 vezes menos do que no Benfica e do que no Sporting. Sem dúvida. Mas há dúvidas no Porto. O Porto tem lá... Mas estás a falar de dúvidas quase segunda linha, de vamos tirar Sim. esta segunda linha para trazer Exato. um melhor ainda. Não, no caso do Benfica o Benfica não sabe sequer quem é o treinador da próxima época.
Os adeptos não sabem. Mas com calma. Não sei se E o tens próprio- vários a própria jogadores que são uma estruturação. incógnita. Isso Sim, mas com calma. É Mas, visível. mas tenho pena de acabar esta época assim, porque a verdade é que o Sporting vacilou muito nesta reta final. O Sporting empata com o AFS, empata com o Tondela, dá o segundo lugar de bandeja ao Benfica, que não é normal. Há muito mérito no Sporting nesta reta final, muito mérito mesmo. Dá de bandeja ao Benfica, ofereceu o segundo lugar. O Benfica tinha que, em 3 jogos, vencer os 3. Não venceu o Famalicão, mas ainda assim o Sporting, espera lá, então calma. Nós empatamos com o Tondela para tu teres mais uma oportunidade. E mesmo assim, volta a escorregar com o Braga. Por isso acho que é um demérito muito grande dos dois lados, mas não é injusto todo que o Benfica fique em terceiro pela época que fez. Sim, De mas todo. eu vou pôr. É assim, eu também acho que o Sporting merece mais o segundo lugar pelo cômputo geral da época inteira. Acho que o Benfica esteve difícil fora do discordar disso. campeonato durante muito mais tempo do que o Sporting, apesar do Porto ser campeão antecipado, entre aspas, já há bastante tempo, pelo menos aqui Verdade, no podcast. Era o nas nossas Sporting que discussões. assustava Exatamente. o Pronto. Porto. Sem dúvida. Mas, e o Sporting vai mais longe na Taça de Portugal, o Sporting vai mais longe na Mas, na isso- Champions. mas a taça de Portanto, Portugal. pronto. Sim, mas há um Pronto. cômputo geral, parece que não. Eliminar o Porto a 2 mãos em Portugal parece impossível para a época que o Porto está a fazer. E o Sporting também teve que ter estrelinha, mas também é preciso não esquecer que na primeira mão o resultado pode ter sido curto pelo aquilo que o Sporting fez na segunda parte. E a arbitragem teve mal na primeira mão para o lado do Sporting, na minha opinião. Mal na segunda mão por causa daquela expulsão do Gonçalo Inácio, que é terrível. Mas apesar do Sporting ter sofrido muito na segunda parte, e se o Porto empata a eliminatória em prolongamento, dificilmente o Porto perderia aquilo. Portanto, acho que o Sporting a ganhar seria nos penaltis, falámos disso aqui. Sim. A verdade é que o Luís Guilherme está isolado aos 70 minutos, né? E acerta no boneco. Estou contra o boneco, né? Se fosse o Cláudio Ramos, pá, não sei. Agora, ainda assim, eu percebo a ideia de que seja mais justo no cômputo geral o Sporting ficar em segundo por aquilo que é a época das duas equipas. Mas a verdade é que, como tu estás a dizer, o Sporting é uma equipa acabada. Era uma equipa que tinha o sonho do tri e que reagiu muito mal com a perda do campeonato. Portanto, aquela derrota um bocadinho carregada também de infortúnio, porque o Sporting não foi feliz no jogo em Alvalade contra o Benfica. Acho que é um jogo que o Benfica ganha com bastante felicidade. Não digo que não tire o mérito. Já falámos disso aqui também, mas acho que o Sporting foi bastante infeliz nesse jogo. A verdade é que eu acho que a equipa foi à fossa. Fisicamente já estava no estado em que estava, e oferecemos o segundo lugar de bandeja, e é uma aberração o Benfica não se aproveitar desse segundo lugar. O empate com a AFS que mete o Benfica a depender de si próprio já é mau. O empate contra o Tondela então é mesmo, só não ficas em segundo se não quiseres. Vamos ver agora com o Gil Vicente, porque o que a gente anda a jogar à bola não chega para ganhar ao Gil Vicente em Alvalade. Cuidado com o que eu estou a dizer. Gil Vicente acabou de perder. Cuidado com o Gil Vicente. Sim, mas o Gil Vicente depende dele para poder atacar ali o quinto lugar. Ainda está, como vocês disseram. Mas o Famalicão tem de perder. Pronto, Sim, vamos ver. exatamente. Mas ainda assim, o Gil Vicente está a fazer uma grande época. Portanto, vamos por partes. E eu lembro-me bem, a época do Gil Vicente, o ano passado não era tão boa, e lembro-me de andar lá o Eduardo Quaresma a marcar golos aos 90 minutos, senão se calhar não tínhamos sido campeões. Ou pelo menos tínhamos ido ao Jogo da Luz numa perspectiva completamente Muito diferente em diferente. termos de resultado. Sim. Portanto, mas é como te digo, o César Peixoto é bom treinador e é bom treinador nos jogos grandes. Não esquecer que na Luz poucas equipas jogaram o futebol que jogou o Gil Vicente esta época. Em termos exibicionais. Grande exibição do Gil Vicente. Perdeu, mas jogou muito à bola no Estádio da Luz. Portanto, cuidado, porque isto já não vai surpreender ninguém. Isto aqui, só os esquecidos é que vão ficar surpreendidos se o Gil Vicente vai fazer um bom jogo ao Alvalade. E o Sporting está a dar sinais, já vamos ao Sporting. Agora, em relação a isto do Benfica, há vários pontos que eu adorei. Eu acho que o Nuno está a tirar mérito ao Braga. Nenhuma equipa terraplanou o Braga como o Benfica terraplanou ontem o Braga no Estádio da Luz. Então estou a tirar mérito ao Benfica. Não, estás a tirar mérito ao Braga. Estás a dizer que tipo, a superioridade do Benfica não é suficiente para ser um escândalo o empate. E eu acho que a superioridade do Benfica é, tendo em conta que não nos podemos esquecer das exibições que o Braga teve esta época nos jogos grandes. Acho que são 2 boas exibições contra o Sporting, 2 boas exibições contra o Porto. A no Dragão então é Especialmente no surpreendente. Dragão, sim. Portanto, eu acho que o Braga é uma equipa, uma excepcional equipa, e com jogadores talhados e com um treinador talhado para jogos grandes. Acho que é uma equipa demasiado boa esta época, como já não víamos há imenso tempo um Braga tão forte nos confrontos. É um jogo grande, tu vais jogar com o Braga, é um jogo grande. O Benfica não venceu o Braga nenhuma vez esta época, o Sporting também não. Vezes, E o Sporting também não.
Portanto, e o Porto venceu, entendes? Os Sim. portistas foi tipo do género, pá, olha, vencemos. Porque isto, a verdade é que a exibição do Benfica, apesar do empate, é a melhor exibição interna de um clube grande contra o Braga, na minha opinião. E com grandes sinais. Ivanovic faz uma exibição de encher o campo, aparece na esquerda, aparece na direita, manda-se para o meio dos centrais, aparece de costas para a baliza. Mas muito infeliz na hora de rematar, não? Sei, ok. Da finalização. Mas Ele e o próprio Pavlidis. em termos de vivacidade e de vontade de ligar com os colegas e a oferecer, parecia um jogador completo. Mas vontade também o Prestiani tem. Se Calma, calhar se eu calma, tenho já tido lá vou. expectativas. Já lá vou, calma, estamos a falar de um jogador patinho feio, que era questionado durante a época toda por muitíssimos benfiquistas e pela comunicação social, um jogador que foi para a Croácia jogar pela seleção e que foi criticado pelo próprio selecionador, numa exibição na Croácia horrível da equipa, e ele foi um dos que levou chacota. Teve uma época muito difícil, uma época de adaptação, mas eu vi características do Ivanovic que eu ainda não tinha visto. Não era aquela pressão alta e atacar nas costas na profundidade e fugir. Não, eu vi-o de costas para a baliza, vi-o a lutar dentro da área contra os centrais no Braga, vi-o na antecipação, vi-o na tentativa de finta, vi uma boa recepção de bola, vi uma vontade de ligar com o colega, etc. Portanto, deu excelentes sinais. Depois temos os dois extremos. Sheldrup, para muitos, o melhor em campo, porque na verdade estava endiabrado, né? Estava Messi-like. Né? Espero mesmo que não tenha sido o último jogo dele no Estado da Luz. Pronto, muito bonito, com bola no pé, fintas e passava slaloms pelo meio deles, pareciam pinos. Mas a levantar a cabeça e a encontrar no último passo ali um cruzamentozinho que raspa na cabeça do Lelo e que depois é cortado, eu acho que é o melhor passe do Sheldrup ali, Quer dizer, até aos 30 minutos. mas ele depois faz o passo para o Pavlidis. Calma, até aos 30 minutos. Acho que é uma aberração estar 0-0 aos 30 minutos. Uma aberração. O Benfica merecia estar a ganhar e podia estar a ganhar por mais do que um. Em termos de produção ofensiva, em termos de bola, etc. Depois, cuidado com a posse de bola. Quando o Braga não está bem no jogo, segura muito bem a bola. É uma equipa que tem muita posse de bola. Aliás, estatisticamente, é a única equipa com mais posse de bola de média nos jogos de campeonato do que o Sporting no campeonato. Portanto, é a equipa com mais média de posse de bola. O Benfica tem mais posse de bola. Finalmente, não é? Uma equipa grande ali a bater na posse de bola do Braga, a obrigar o Braga a fazer antijogo. Não há dúvida, e este ponto tem que ser dito, que o Braga tem 3 centrais lesionados, um dos médicos, que eu agora não me recordo o nome, que ele tem barba alto, também não podia jogar. O austríaco. Como é que ele se chama? Grealish. Isso. Não podia jogar. Tens o Zalazar condicionado no banco fisicamente, não tens Ricardo Horta. Portanto, é óbvio que isto não é o Braga que andou a jogar contra o Benfica nos outros jogos e contra o Porto e contra o Sporting. E o Braga jogou quinta-feira. Calma, Sim. exato. Uma meia final E da nem Liga quer Europa. falar acerca Exatamente. disso, ok? Porque já me chegava ao Bednarek, agora levo também com o Dorgueles também. Pá, olha, esquece lá a Liga Europa para as equipas portuguesas. Valha-me Deus, pá. Isso é mesmo para uma pessoa me trollar o juízo. Esses dois vermelhos é para uma pessoa ficar maluca. E este do Dorgueles é pá. O do Bednarek é pior. Porque o do Bednarek nem sequer é uma jogada de perigo. O do Braga, a questão é, só fazendo aqui já que se está a falar do Braga, Sim, só um sim, parênteses, sim. é aquela velha questão. O Braga tinha a vantagem da eliminatória. Ou ele é expulso e mantém a vantagem, mas fica 90 minutos ou 85 minutos a jogar com 10, ou deixa ser golo, ou deixa a jogada ir até ao fim, provavelmente dará golo, E vamos encarar o resto do jogo. ficam 11 para 11 o jogo todo, mas perdem a vantagem logo nos primeiros minutos. Só que também é difícil um defesa É difícil avaliar. numa naquele fração de momento, segundo sim. decidir. Não, aos 5 minutos não metes aquelas mãos nas costas, não metes. Aos 5 minutos não podes meter. É isso, não pode chegar a jogar com 10. Nunca na vida. Nunca na Não vida. pode chegar que o a meio da Bednarek- eliminatória O já com 10. Bednarek não viu o adversário. Está a olhar para cima, mete o pé e bum, mandou uma Não, picarada. a minha questão do Bednarek é não impediu uma jogada de golo, Sim, não tá foi bem, essa mas decisão não viu, de uma mas coisa não viu. ou Ele outra, está a olhar sim. para cima com as luzes e tudo mais, está a olhar para cima e vai já de agora. Pumba, vou tirar aqui. Pimba, acerta no Chris Wood, até lesionou o Chris Wood. Sim, que acaba por Felizmente já sair. voltou. Felizmente já Mas voltou. eu concordo contigo porque Mas acho a que do não é Dorgueles, pá. nada positivo uma equipa ficar a jogar com 10. Não pode, aos 5 Metade minutos do meu está tudo eliminatório louco. europeu. Está tudo louco. Principalmente fora de casa. Está tudo louco. Agora, em relação aos pontos do Benfica, eu gostei do Barreiro. Acho que sem Rios o Barreiro deu conta do recado no meio. Acho que o Orsnes no meio é claramente o Orsnes no meio, não há hipótese. Gostei muito do Prestiani. Apesar de não ter tido um jogo feliz, acho que tem uma capacidade de levantar a cabeça e de procurar o colega até superior à do Sheldrup. O Sheldrup, os primeiros 4 toques na bola são a pensar em tudo, menos a pensar em como é que ele vai passar a bola. Ainda é um jogador jovem, ainda não é um jogador feito, o Sheldrup. Mas o raio do Prestiani tem outras características em termos de encontrar o colega. O Prestiani liga melhor com o colega. Tanto que o primeiro gol é a assistência do Prestiani. E não faz um jogo muito feliz, mas corre o jogo todo, defende melhor que o Sheldrup.
Portanto, tem uma predisposição física ao jogo melhor, e acho que é aqui uma boa tónica também para a próxima época, e tendo em conta que tu achas muito potencial no Luque Bacchio, que já é um jogador feito pela idade que tem, apesar de ainda poder evoluir, como é óbvio, já é um jogador noutro patamar de carreira. Eu acho que o Prestiani, pá, é jogador para o Benfica. Tem é que continuar a jogar e a ser formado, e evoluiu muito com o José Mourinho. Mas tanto de um lado como do outro, Calma. nas alas, tens dois jogadores que aos 60, 65 minutos começam a quebrar a pique. Tá bem, mas em termos também, de rendimento. Mas isso aí... Porque o Porto também físicos, refresca sempre os em extremos. termos físicos não E consegue. o médio ofensivo. Então pronto. E depois, não desgostei do jogo do Rafa. Acho que encontrou-se bem. Acho que o Rafa com o Orsnes atrás dele, pá, é inegável. É muito melhor do que sem o Orsnes. Mas, acima de tudo, acho que gostei de ver a preencher o espaço do Ivanovic. Porque o Ivanovic estava tipo elétrico, estava formiguinha, ia para todo lado. E o Rafa muito inteligente a aproveitar-se daquela hiperatividade do ponta de lança, a aparecer nas costas, a meter-se no meio dos espaços, etc. Sempre muito complicado. O Rafa estava sempre no lance de finalização. Ele acaba por ter uma grande... Peço desculpa. Ele acaba por ter... que era os ovnis do Trump. Ele acaba por Agora, ter uma grande situação para fazer golo, devido a uma abertura o Ivanovic acaba por arrastar a defesa e criar ali um espaço enorme para mas não é só o lance que funciona, é a dinâmica. Entendes o que eu estou a falar? Sim. É a dinâmica, é o que é que o Rafa está a fazer, mesmo quando a bola não vai para ele. Ele estava ativo, esperto, sempre ativo, muito inteligente. Pai, gostei. As dúvidas, o Dedic pareceu-me cansado, o Dal muito cansado. O pessoal critica muito o Dal, mas o Dal, defesa esquerda de futebol moderno, não pode ter o número de quilómetros que tem nesta época, portanto é impossível. Acho que o pessoal critica mais isso do que o próprio Dal. Mas o pessoal também critica muito o Dal. E a verdade é que eu acho que a rotatividade é muito importante. O Dal precisa de estar mais fresco. E é um jogador que anda a jogar 3 em 3 dias há não sei quanto tempo, e pronto, agora o Benfica teve um calendário mais calmo. Quer dizer, desde que foi eliminado pelo Real Madrid, deixou de jogar 3 em 3 dias. Sim, mas a questão é foi que mas teve a época toda. Está a jogar de semana em semana, sim, 7 em 7 dias. Mas teve a época toda num ritmo superior. Eu não sei, em termos de minutos jogados, o Dal deve ser o jogador com mais minutos. Ou dos que têm mais minutos. O problema, não sei, mas quase certeza. Sim. E o meu problema é a posição dele. Porque isso é o mesmo que estás a meter o Maxi, ou o Porro, ou o Nuno Mendes. O Nuno Mendes lesiona-se muscularmente com bastante regularidade. O Porro também. E eram Ferraris aí. Portanto, há aqui uma rotatividade. Eu acho que o Carreras também demorou a explodir no Benfica. Eu acho que o miúdo mostra algumas condições e alguma qualidade, mas acho que fisicamente não oferece ao jogo aquilo que devia oferecer. Mas eu depois também olho para os minutos dele na posição em que ele joga e acho uma aberração. Acho que normalmente em termos de planeamento de jogo se protege muito mais o jogador nessa posição. Foi uma pena o José Neto ter feito um jogo horrível contra o AFS. Jogou tão bem, mas eu não percebo. Mas agora está lesionado. Não joga até ao final da época. O José Neto? O Zé Neto. Sério? Não sabia. Certo. Mas olha, ainda assim, há dúvidas. Também não havia rotatividade. Ainda assim, acho que o Benfica fez uma exibição em que teve muito azar. O pessoal vai às então foi isso. Porque eu ia te perguntar isso. Se tu elogiaste todos da frente, até o que é que faltou? Eu acho que o Benfica teve muito azar. O Benfica marca um golo em que a bola se saiu. É por 1 centímetro. Não digo que a bola não tenha saído. Mas é por 1 centímetro. A bola estava lá dentro. Uma grande jogada do Sheldrup. Aquilo era golo. É por 1 centímetro que a bola sai. Aliás, os jogadores do Braga nem sequer pediram bola fora, porque parece que está em cima da linha. Mas depois há ali uma câmara antes do passe em que se vê que a bola está toda fora ou se está por 1 centímetro. Vê-se num ângulo que não dá para saber. Pronto. O fora de jogo do Ivanovic é de 4 centímetros. Vi gente a questionar as linhas, se a linha estava bem na ponta do pé. As linhas estão as duas uma em cima da outra, uma é azul, outra é vermelha, fica tudo roxo, eu não percebi nada. Não percebeste? Não, porque viu-se ali um bocadinho mais de pé para o outro lado. Pronto. Ou seja, a linha partiu-lhe o pé a meio do jogador do Braga. Eu acho que não é o pé, eu vi isso, eu acho que não é o pé, eu acho que é a linha branca que é traçada na perpendicular para fazer para bater com a linha, certo, que está... Mas a última linha... A branca, sim. A última linha, não sei qual é que é aquilo que tu vês para trás da linha... Ou seja, a linha mais perto da baliza, sim, está a meio do pé do jogador do Braga. Não está no final do pé. Não, porque está a fazer a perpendicular. Olha, o Braga faz um gol completamente contra a corrente do jogo. O Braga, eu acho que se formos a questionar já devia estar a levar linhas... 2. E faz um gol contra a corrente do jogo muito parecido com o jogo com o Betis. Em que estão a levar 2 e não estão a levar mais porque não calhou, e depois marcam um gol porque marcaram, porque 2 jogadores bateram um no outro dentro da área, sim. E um até ficou a dormir.
até assustou, né? Porque ficou Sim. Mas a cambaleado. resposta do Braga na Luz ao gol Epá, sofrido tá bem, é excelente. instantâneo, mas a verdade é que quando o Benfica chega ao gol, já devia estar a ganhar, e se calhar até por mais do que um. Portanto, eu tenho... Sim, já devia, mas não estava. Tá e bem, não pode mas- marcar e mas sofrer o- na jogada a seguir. Pá, está bem, é Pois, óbvio. é isso. É óbvio. Já também é devia, ok, teve muito azar, mas não marcou. E quando marca, em vez de segurar a vantagem, sofre na jogada 30 Aliás, segundos depois. Aliás, um dos discursos do Mourinho Ah, tá bem, mas olha, esta olha o gol temporada do- tem olha o sido gol a do eficácia Benfica. do O gol do Benfica. Benfica, o primeiro gol do Benfica, do Rafa, também é um falhanço de quem? É do João Moutinho. Sim. Pá, É o passo que sai curto. entendes onde E é que eu quero se chegar? calhar é o jogador que menos erra naquele meio campo. Epá, Principalmente a no minha passe. questão é o que a equipa produz. A época do Benfica, da mesma maneira que a exibição do Cláudio Ramos, para mim é injusto estar a medir aquilo que é a segunda opção do guarda-redes do Porto, porque eu já vi o Cláudio Ramos imensas vezes a fazer excelentes exibições com pouquíssimos minutos em cima. Eu acho que a exibição do Benfica, que está a ser condenada, ou a época do Benfica parece este jogo contra o Braga, eu dificilmente perspectivava que o Benfica fizesse uma exibição tão forte contra o Braga em casa. E é fácil, porque o Benfica não é melhor que o Porto, nem que o Sporting, esta época. E jogou muito mais contra o Braga em casa do que o Porto e o Sporting esta época. É óbvio que é um Braga com muitas baixas, e é um Braga que jogou a meio da Desgastado, semana, sim. e animicamente não foi fácil deixar fugir a final da Liga Europa, porque fica aquela ideia, aquele semblante de que teria condições para eliminar o Friburgo, não fosse aquela infantilidade do Dorgueles, que acontece é futebol. Mas eu vendo o jogo com atenção e perspectivando e procurando ver as dinâmicas e as perspectivas daquilo que cada jogador oferece e de como os jogadores ligam, eu acho que o Benfica fez uma excelente exibição e foi um jogo muito infeliz. Acho que foi um jogo muito infeliz. A infelicidade faz parte do futebol. Devias ter preparado para não perder pontos assim. É uma aberração perderes o segundo lugar, com o Sporting a empatar com a AFS e com o Tondela. Pronto, não digo que percas o segundo lugar, porque eu estou com muitas dúvidas do jogo de Gil Vicente, repito. Mas eu percebo que na cabeça dos benfiquistas, e mesmo para mim, eu nunca acreditei que o Benfica perdesse pontos com o Famalicão e com o Braga. Tu disseste bem várias vezes aqui que depois do derby foi um boost de... Mas vê como é que tu perdes os pontos com o Famalicão. Tu estás a ganhar 2-0 aos 20 minutos, mas está a ganho. E depois o Otamendi expulsa-se, é um penalti que não sei o quê, que para mim não era 100-0 do árbitro, a ser sereia do VAR. E depois é uma crítica toda em cima do árbitro e não sei o quê. E a verdade é que depois te deixam empatar com -1. O Otamendi faz uma infantilidade do tamanho do mundo. Depois é este jogo contra o Braga, das melhores exibições na Luz. Sim. Epá, e depois deixas o jogo fugir. O Braga marca um golão, pá, do Gorbi. Mas já viste, eu não estava cá na época passada. Estava o Afonso na reta final. Já gravava um podcast na reta final. Mas já na época passada eu também ouvi muito isso da infelicidade. Foi uma infelicidade a bola oposta do Pavlidis no tal jogo do derby. Foi uma infelicidade a bola oposta do Pavlidis na Taça de Portugal. Foi uma infelicidade aquele lance do pisão na cabeça do Belotti e depois ter dado um ataque do Sporting. Tem sido muitas infelicidades mesmo. E a verdade é que as épocas vão passando e o Benfica vai conseguindo ir piorando gradualmente. Porque o ano passado ainda esteve na luta pelo primeiro lugar até à penúltima jornada. Desta vez nem isso. E pronto, esta época foram as infelicidades. A época passada foram as infelicidades. Só o Benfica é que tem infelicidades. Tá bem, mas eu acho que estás a menosprezar um bocadinho os dois jogos. O Braga e o Famalicão são as duas melhores equipas a jogar a bola no Campeonato Nacional sem ser os três grandes. E o Famalicão ainda para mais era fora. Mas E o estamos a Braga falar de já um tinha clube dado... Pá, que lhe deram de bandeja ao segundo lugar. é verdade, pá, não. Eu Que percebo, tem eu percebo, obrigação de vencer os 3 jogos. eu percebo. Até podia perder pontos num. Sim. O Sporting até isso lhe deu. Mas até podes perder pontos Eu num. acho que estás a faltar logo ao respeito ao Sporting. O Sporting dá ao Benfica logo a derrota em Alvalade. É uma aberração. Uma equipa como o sim. Sporting perder em Alvalade com Mourinhos ou não sei o quês. Prestianis e não sei o quê. O Mourinho acho que nunca perdeu com o Sporting. por Exatamente, acaso. ainda para mais. Por isso, Ainda para acho mais. que- É um escândalo, portanto, era uma oportunidade para dar 5, logo para Não, mas para ou seja, equilibrar. eu chamei-lhe aqui, meio na brincadeira, meio a falar a sério, o milagre da Vila das Aves. Porque foi Sim. um milagre. Sim. Oh, então e os dois O cantos do resultado com o Tondela? Tondela foi um milagre. Estava 2-0 aos 92 minutos. E o Famalicão pode jogar muito à bola, o Braga pode jogar muito à bola. Vamos não pensar na questão do Braga ter jogado a meio da semana uma meia final Sim. e ter perdido. E estar sem Salazar, sem Ricardo Horta, sem o Grealish. Por muito, Rendi, por sem muito o- que joguem sem à bola, os por muito que centrais. joguem à bola, o Benfica tinha a obrigação de ganhar. Era na Luz. Tal como tinha a obrigação de ganhar a Oroca na época passada. Eu percebo-te, pá. Eu percebo-te, Um, mas eu continuo na minha. Acho que avaliar a época
por causa destas duas exibições com o Famalicão e com o Braga. Eu acho que ninguém está a fazer isso. É muita Ninguém está a avaliar a época por estas duas exibições. Exatamente. Pronto, mas estamos a avaliar a época considerando os 11 empates do Benfica. Mas o problema é que estás, porquê? Porque tu olhas e ficas com aquela ideia de que era nestes 2 jogos que levaste a prenda do Sporting e era nestes jogos que tinhas que responder. Porquê? Porque já te enterraste tanto. Porque falhaste todas as respostas que tiveste atrás. É muito mais fácil criticar o Benfica em 10 exibições anteriores do que nestes 2 jogos. Principalmente contra o Casa Pia. 2 jogos. Epá, e depois, mais uma vez, vão para cima do João Pinheiro. A bola fora é do VAR. O lance, pá, há ali um lance que é potencial penalti que ele considera falta anterior. Para mim não é falta. É pá, do Prestiani. Toca na bola, mas ele derrubou depois. Toca na bola. Mas não tocar na bola é lixado. A maneira como ele vai ao lance, aquilo não é só tocar na bola. Ele falha a recepção e depois, quando tenta ir à segunda vez. Mas o João Pinheiro não assinala a falta. Não, ele aciona a primeira. Não, ele deixa jogar, o Pavlidis cai na área. A bola vai para o Pavlidis, ele não assinala a falta, e depois da falta do Pavlidis, sobre o Pavlidis, é que assinala. Mas eu acho que não é assim tão rápido quanto isso. Muito rápido. Aliás, eu até acho que ele foi célebre logo a apitar e a apontar. Não foi, isso não foi. Eu fiquei com a ideia de que sim. Fiquei com a ideia que sim. Mas ainda assim, pronto, esse lance, ok, eu entendo, mas ser falta ou não ali do Prestiani, acho que temos que deixar passar. Sim, não é, para mim não é sem zero. Porque a abordagem do Prestiani também não é nada normal. Sim. Não é nada normal. Eu acho que a grande dúvida em termos de arbitragem é o lance na área do Benfica até. Com o Amar Dedic e o Pau Victor. Em que há um agarrão claro da camisola. Sim, também vi. E é por causa disso que os jogadores do Braga também ficam ali depois do final do jogo a conversar com o João Pinheiro também por causa desse mas lance. Também me lembro de uma mão ali marota de um jogador do Braga que tinha assim o braço levantadito, só que vem do colega e é tal coisa. Já não me lembro. Acho que é o Zalazar. Acho que é o Chaldrup que se queixa. O Chaldrup queixa-se. Ele tem assim a mão meio mas levantada. A mão, só que vem do corte, vem de corte. Certeza. É a tal coisa do João Neves. Sim, é a tal coisa do João Neves que é de corte para fora e ele bate assim na mão. É a tal coisa dos árbitros, coisa. Mas depois vais para cima disso, não sei o quê. Isso é que eu já não gosto. Isso é que eu acho que é já mandar os problemas para baixo do tapete, e acho que é estares a esconder, pá, e a fazer a tal perseguição que o Benfica tem feito aos árbitros para condicionar os árbitros e para esconder as suas debilidades. Agora, em termos exibicionais, eu acho que o Benfica, pá, jogou para ganhar em Famalicão, claramente, e jogou até o momento da expulsão, como eu não esperava que jogasse contra o Braga. Eu fui ver o jogo em diferido, já sabendo do resultado, e eu estou a ver o jogo em diferido, sabendo que tinha ficado 2-2, e se estivesse a ver ao vivo, pá, eu estava... Não querendo alongar muito isto, porque temos que ir para o Sporting, mas sim. O que o Benfica faz depois da expulsão em Famalicão também não é de equipa que era o segundo lugar. É pá, também, mas é muito lixado, porque tu perdes um central e nem tens um central no banco. Isso é tudo muito bonito, mas a forma como o Benfica se ajustou pós-expulsão é dar ao Famalicão todas as hipóteses de conseguir o empate. Poderia ter. Quem? Gonçalo Oliveira teve como prevenção agora neste jogo. Está bem, mas é diferente. Não é diferente. O problema é que o Gonçalo Oliveira não jogou antes. Sim, exatamente. Em jogos que poderia ter jogado. Mas pronto, isso é a mesma questão do Dal. Pronto, isso é tal coisa. Agora, vamos para o Sporting? Vamos ao Sporting, até porque... Mas atenção, então ao Sporting vou primeiro já, que é para massacrar já isto. Para mim, tu viste o jogo em direto do Sporting? Não, vi em diferido também. Viste os dois em diferido? Vi em diferido. É que eu vi um bocado enviesado este jogo do Sporting. Porque eu já sabia o resultado. Okay. É completamente diferente de ver, sem saber como é que vai acabar. No estádio da Luz. Não, eu vi o Benfica e depois chegando a casa, mas tu também viste em diferido. Olha, perdeste um jogo grande. Foi o que tu perdeste. Se estavas a ver mais ou menos enviesado, perdeste um jogo grande. Não é isso. O enviesado é ver ao saber o resultado. E estás a referir ao do Benfica? Não, o grande do Rio Ave. Do Rio Ave. Porque é o seguinte, então vamos por partes. Para já, o Sporting entra em campo de uma forma completamente aberrante, leva um gol cedo e já devia ter levado antes. Podia ter levado aos 4 minutos. Logo aí. Depois vê-se a ganhar 2-1 com um penalti que entrou à terceira, porque houve lá 2 lances que antes... Aliás, um deles não é penalti, o segundo, mas para dar amarelo ao Soares também é uma estupidez. Lá o João Gonçalves, que é bom árbitro. Muito estranho esse lance. Não é só exagerado isso. O amarelo. E não é só. E ele a mostrar-lhe o sangue, o árbitro tipo a falar mal para ele. Muito estranho. Esse amarelo foi muito estranho. Pronto, acho que o penalti, eu vi gente a questionar e não sei o quê, acho que é penalti, acho que ele lhe puxa ali na axila o suficiente e desequilibra para dentro e tira-lhe da bola e a bola era toda dele, acho que é penalti, acho que é um puxão que claramente tem impacto, puxa os jogadores. Eu só estou a fazer este ligeiro sorriso. Certo, mas porque acho que é penalti. O Famalicão Benfica, não achaste tão penalti? Não é isso, é da mão.
A mão eu já disse o que tinha a dizer. A mão não é escabrosa o suficiente para o árbitro aquilo ter que ver, não é Morita, não é Gonçalo Inácio. É Sim, mas diferente. tu disseste-nos que só poderia ser penalti porque o jogador não se protegeu muito, Eu porque acho o que cotovelo estava para olha, baixo. eu acho que o Sporting teve sorte. Muito mais penalti. Eu acho que o Sporting teve sorte nesse terceiro potencial penalti por já ter 2. Percebes? Isso condiciona um bocado, porque ele no primeiro penalti podia ter marcado. Aquilo é um lance muito a Zaidu, em que ele se encaixa ali na mão e tu podes ver aquele lance do Zaidu de ele já tem o lance e o contacto do jogador é provocado pelo Luís Soares, ou, e isso não é falta, mas também podes ler que é lance dividido. Sim. E o contacto do jogador do Rio Ave é claramente faltoso e podia dar penalti, tanto que ele fica a sangrar da boca e a mostrar ao árbitro, e a mostrar às câmaras e não sei o quê. Pronto, o Soares faz muita fita e depois isso também 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 pagas por isso, porque é verdade. Um bom árbitro conhece os jogadores e o Soares chora e chora. E depois, para mim, o melhor em campo, acho que fez uma exibição de sonho, mas como já não se via o Soares leve, de bola, a rodar, a fintar, a fugir para a esquerda, para a direita, a passar pelos adversários. Já não se viu o Soares assim há muito tempo. Acho que foi a tónica mais positiva do jogo do Sporting. Se bem que o Trincão... O gol do Trincão é qualquer. É um grande gol. O Trincão, esquece lá. É um grande gol. O próprio gol do Kenda também é um... Também é um bom Mas gol não é e tão fiquei bom como o feliz. do Trincão. Sim, mas o Trincão cada vez que tem a bola nos pés, aquilo é uma palhaçada. É uma maravilha ver o homem a jogar a bola. Mesmo quando não está em forma, está mais cansado, também tem muito mais quilómetros do que o que devia ter a jogar na posição dele. É um jogador com pouca rotatividade. Mas a verdade é que aquilo para mim é aquilo. Só quem não gosta de ver bola é que não gosta de ver o Trincão. Aquilo é uma coisa. Ele cola a bola ao pé de uma maneira que parece que tem cola mesmo. É uma coisa impressionante. Agora, pronto, houve ali alguns sinais. Agora, em relação, o Sporting vê-se a ganhar 2-1 com esse tal penalti e depois com o autogol depois apanhados e depois, no fim da primeira parte, não se deixa empatar porque não calhou. Entra na segunda parte e não se deixa empatar outra vez porque não calhou. E mais do que um lance. Porque a expulsão é ali aos 6, 7 minutos da segunda parte, mais ou menos. 10. Aí, e a verdade é que o Rio Ave já lá tinha ido várias vezes. Certo. Portanto, consegues entrar mal na primeira parte, fechas mal a primeira parte com um gol de penalti e com um gol de oferta horrível após apanhados, e depois entras mal na segunda parte também, e depois vens o lance da expulsão, que para mim é bem expulso, acho que é o pé de traço. Traço. E pá, que é grande parvalhão, mano. Há coisas que é mesmo, não dá para entender. E já tinha arriscado antes, porque ele já tinha um lance antes que podia ter sido amarelo. Mas ele recebe amarelo no penalti. O primeiro é o penalti. Certo, porque é antidesportivo. Porque agarrou, é antidesportivo, tem que haver a dupla penalização porque é antidesportivo. Não foi a lutar pela bola, é antidesportivo, portanto aí não há, a dupla penalização não acontece. Tem que levar o amarelo porque é antidesportivo. Agora o segundo amarelo, bem. Mas é que o problema é que antes já podia ter levado o segundo amarelo também. Porque há lá outro lado. E ele ainda se queixa. Ele ainda se queixa de ter marcado falta. E podia ter sido para amarelo. E depois acaba por ser expulso e o jogo a partir daí foi completamente diferente para o Sporting. Acho que o Sporting, tanto na expulsão, que é extremamente infantil, o autogol, que é caricato, o penalti é um penalti de 50-50. Acho que é um agarrão suficiente para marcar penalti, na minha opinião, porque se vê o corpo do Soares a vir para a direita. Quando tem a bola à frente dele e quer chutar e depois chuta completamente a cair para a direita. Portanto, acho que o agarrão é ostensivo o suficiente para desequilibrar o Soares e para marcar penalti. Acho que não 100-0, porque é aqueles agarrões, a intensidade, não sei o quê. Olha o do Dedic, por exemplo. Mas há muita coisa aqui que no Sporting não fez sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. A pressão alta outra vez, uma aberração. E depois tu começas a perceber, começas a olhar para o jogo e a perceber porque é que o jogo está tão partido desde o início. E eu vi o início do jogo, os primeiros 20 minutos, 3 vezes, para tentar perceber porque é que o jogo está tão partido. Então a ideia com que eu fiquei é muito simples. E depois com a conferência do Rui Borges ainda fico mais com essa noção. O Rui Borges estava muito preocupado com o espaço nas costas dos jogadores do Rio Ave. Portanto, a transição dos jogadores do Rio Ave e o espaço nas costas. Sim. E o que acontece é que estás a tentar fazer pressão alta, mal, na maioríssima parte das vezes, funciona QB no autogolo, mas é um QB no autogolo em que o autogolo é marcado, tem o Trincão está a 4 metros dele. Portanto, está a apertá-lo, mas está a 4 metros. Portanto, mais uma vez a pressão alta não encaixa de maneira nenhuma no 4-4-2. E depois, como nós estamos 4-4-2 sem bola, a nossa defesa estava muito baixa. Isto abre um fosso no meio campo. Enorme, sim. E só tens 2 médios. Porque no 4-4-2 sem bola, o Luís Guilherme e o Pote estão muito lateralizados sem bola. Okay. Então tu só tens Bragança e Morita. Bragança e Morita que não encaixaram nas marcações no meio campo o jogo inteiro até à expulsão. Atenção. O Bragança, já da última vez que tinha vindo de lesão grave, foi igual. Anda a passo, lento, pesado,
não consegue fazer um sprint. Pá, já da última vez que vinha, é uma lesão muito difícil e a gente acredita que ele recupere. Não entendo porque é que o Bragança, com as características que tem, está a ser ele o primeiro médio e não o Morita. Acho que o Bragança tem outra capacidade de visão de jogo E de chegada à área. para poder fazer a ligação. Nem estou a falar do último terço já, estou a falar do processo ali a meio campo. Acho que ganhámos muito mais com o Morita mais próximo e o Bragança a receber a bola 5 metros à frente, 7 metros à frente, porque tem outra capacidade e outra Para vontade ajudar de na segunda progredir, fase. Na de segunda progredir fase, com sim. bola. Acima de tudo, progredir com bola. O Morita tem muita visão de jogo, boa qualidade de passe, mas não tem capacidade de progressão com bola como tem o Bragança com a bola coladinha no pé. E os dois lidam muito bem com a pressão dos adversários, isso é óbvio. Agora, jogaram a passo, nunca encaixaram. Aquela aberração que tínhamos falado, estarmos com 4 centrais, que é termos os dois médios à frente dos dois centrais, sem haver nenhum jogador do adversário à frente dos centrais, portanto, isso nunca aconteceu. Portanto, o Bragança esteve sempre atrás da primeira linha de pressão do Rio Ave e estava ali maioritariamente, a maiorzinha parte das vezes, sozinho. Mas não faz sentido como é que partimos o jogo por decisão própria contra o Rio Ave. Acho que é a última coisa que tu queres fazer contra o Rio Ave é partir o jogo. Não faz sentido as marcações no meio campo. O posicionamento do Morita relativamente ao Bragança não faz sentido. Mais uma vez tens uma pressão alta completamente horrível. O Rio Ave saía a jogar com bola enrolada, com bola não tensa. Percebes? Aquele passe básico. Sim. Conseguia fugir à pressão alta e é o Sporting que parte o jogo. Não é o Rio Ave que parte o jogo. É o Sporting que parte o jogo. Porque tenta fazer uma pressão alta e horrível. Que não consegue. E deixa a linha defensiva tão atrás. Portanto, partes o jogo por completo, tens uma piscina no meio campo. Pá, é uma aberração, mais uma vez, tática, okay? Que é óbvio de que se trata de uma incompetência do treinador. Porque é, desculpem, porque não pode ser visto de outra maneira. Isto é um meio campo que até pode nem estar no Sporting na próxima época, porque o Morita termina contrato, supostamente vai sair. Daniel Bragança vai entrar para o último ano de contrato, também ainda não tem proposta para renovação, portanto também pode sair este ano, já pode começar a fechar acordos com outros clubes no verão. Portanto, este meio campo até pode nem existir na próxima temporada. Essa coisa de perspectivar a próxima época, podemos ir lá, podemos falar noutro programa, acho eu. Até pronto, para fechar, para fechar o ciclo e falar do melhor 11 da época, etc. Essas coisas, claro, Porto, o futuro do Porto, o Benfica. Mas aqui olhando para o presente do Sporting, a verdade é que eu vi, é óbvio que a equipa continua cansada, finalmente descansou uma semana, mas é óbvio que continua cansada, e isso nota-se no Maxi, etc. É óbvio que o Ferneda faz falta, o patinho feito, a gente critica, faz muita falta. Boa exibição do Eduardo Quaresma, gostava de sublinhar isso. Em princípio terá que jogar a central agora contra o Gil Vicente, porque o Diomande leva amarelo por protestos. Mas eu continuo na minha. As marcações, uma porcaria no meio campo, posicionamento do Morita com o Bragança e a intensidade do Morita e do Bragança muito abaixo daquilo que se pede a médios do Sporting. A capacidade com bola e de criatividade com bola muito abaixo também. Vi muita gente a criticar o Pote. Não achei que o Pote tenha feito uma má exibição, muito pelo contrário, até acho que teve muita qualidade com a bola no pé e muito critério com a bola no pé. Há ali um ou outro lance em que ele tem alguma ansiedade. Tem um remate perigoso logo ao início. Sim, mas há um outro lance em que ele devia jogar com o colega e tenta rematar. Eu acho que ele está um bocado ansioso por marcar o gol. Sim. Acho que isso notou. Grande exibição do Soares. Acho que o Luís Guilherme também reage bem à falta que sofre, que vai dar gol ao Rio Ave. Na minha opinião, a mão nas costas, não do jogador que lhe tira a bola, mas do jogador anterior que lhe mete a mão nas costas e o mete quase a fazer de corcunda, a lutar com o outro. Acho que é suficiente para ser falta. Acho que o árbitro não marcou e devia ter marcado. Acho que a mão nas costas é ostensiva, empurra claramente e tu vês que o jogador fica todo corcunda para duelar com o jogador que depois acaba por lhe tirar a bola. Acho que é um toque nas costas, é um empurrão com a mão nas costas que desequilibra o Luís Guilherme. Mas a verdade é que o Luís Guilherme também reagiu bem a isso. O Luís Guilherme não defende bem, mas teve muitos lances em que foi para cima, fintou, cruzou de pé direito, fugiu para dentro, desmarcou-se, etc. Acho que ligou até bem com o Quaresma vários momentos. Não é um gênio, nem está tão habituado a jogar ali, porque ele tem maioríssima parte dos minutos no lugar do Pote por causa do problema de lesão. Não tem assim tantos minutos quanto isso. E depois também teve a lesão um mês. Exato, não tem assim tanto. Mas voltei a gostar, principalmente porque fica marcado no gol sofrido. Portanto, há ali alguns sinais. A grande exibição do Soares, como já disse. Trincão é um espetáculo, mas há muita preocupação. E temos o jogo do Torriense para salvar a época. Sim. Temos o jogo com o Gil Vicente para salvar a época, fechar o segundo lugar. Mantendo o Sporting na Champions, que é basicamente o toma lá da cá. Basicamente é isto. É o Sporting a dar o segundo lugar e o Benfica. Nem eu estava a querer. Exatamente. Portanto, nem sei como é que o Braga não ganhou o segundo lugar. Quer ir tudo para a Liga Europa. Exatamente. Quer ir tudo para a Liga Europa, feito parvo.
E estou super preocupado. Estou super preocupado porque não estou a ver a equipa a entrar dentro do campo e a encaixar. E sei que o jogo com o Gil Vicente, teoricamente, vai ser muitíssimo mais exigente do que a EFS, Tondela e agora o Rio Ave. E eu não fiquei satisfeito com exibição nenhuma, mesmo que acho que tivemos muita sorte neste jogo do Rio Ave e acho que o árbitro não teve bem. Acho que pronto, tens o penalti do Nel com a AFS, acho que claramente é penalti, mas ainda assim não fico satisfeito com nenhum destes 3 jogos. E agora vocês estão-me a dizer que o Gil Vicente vai ser o quê? A gente vai em Alvalade, abrimos o livro e terraplanamos o Gil Vicente. Eu acredito que o Sporting possa sair, agora dependendo de si, respira-se de outra maneira. Eu entendo perfeitamente isso. Mas... Principalmente em Alvalade, onde o Sporting já demonstrou esta época. Fizeste um jogo muito positivo na segunda-feira. Sim, com o Vitória. 5-1. Portanto... Não falámos aqui. Não falamos do Vitória, não é verdade. Gostei do Vitória, Gostei da predisposição tática do Vitória e gostei de muitas dinâmicas que o Vitória apresentou nesse jogo. Volta a perder o Vitória neste fim de semana. Sim, com o Casa Pia. Um golo aos 90 e tal do Larrazabal, acho que é aos 80 e tal. Sim, aos 87. E que agora, cuidado que para descer vai ser um ganda forró, mas ninguém joga contra ninguém. Não é um Portimonense, malta. Não é um Portimonense, parece. Não há. Mas eu até pensei trazer e o que eu queria era o Tondela a jogar fora com o Arouca. Era o jogo que eu lá daqueles que eu andei a ver, mas preferi o Portimonense Farense. Agora, fico com esta ideia de que, conhecendo o Gil Vicente como conheço, acho que será um jogo complicado, não é? Eu do meu lado acho que não vai existir mais nenhum milagre, porque acho que o Sporting não vai ter esse demérito, não vai vacilar dessa forma. Achas que vai terminar como estão aí as bolas e como colocadas? teve praticamente, eu cheguei, já não sei em que jornada foi, mas estávamos mesmo no início. E deixaram-me agora mudar só para fazer isso uma vez e agora volto ao do costume. E agora, como é que é? O Sporting ganha o Gil Vicente em Alvalade? Acho que sim. Estás-nos a perguntar o que é que nós achamos? Eu acho que o Sporting eu não vejo o Sporting ter esse demérito e vacilar dessa forma outra vez. Acho que o Gil Vicente esteve melhor na primeira volta, desceu um bocadinho de rendimento nesta segunda volta, que também é justificável, não é? Também teve mas saídas. Sim, exatamente. Saídas importantes, soube reinventar-se ainda assim, mas é um Gil Vicente menos fulgurante do que na primeira volta. O César Peixoto é bom treinador. Mas vai ser um fim de semana de jogos. E sim, é verdade. Vai fora ao Estoril. Exatamente. É um bom jogo também. À mesma hora. Há 2 jogos, todos para cima deles. Aliás, vamos ter novamente uma jornada cheia, porque agora vão mesmo jogar todos no mesmo dia, jogam todos dia 16. Os 9 jogos são no sábado. No sábado, exatamente. Em 3 horários diferentes. Exatamente. Temos Moreirense ABS às 3h30, à mesma hora um Porto. São os que já não influenciam nada. Exatamente, um Porto Santa Clara, e este bloco é o único que já não tem, já não luta para objetivos. Depois temos um Nacional Vitória às 6, um Casa Pia Rio Ave. Cuidado que o Nacional pode descer ainda. Exatamente. E há um Casa Pia Rio Ave. Pode ir a play-off. Também pode descer o Casa Pia. Já não, às 6, um Arouca Tondela. Tondela também pode descer. São os lugares da descida. E depois temos um Braga Estrela da Amadora. Outro para Estrela descer. Também pode. Esses 4 jogos que são ao mesmo tempo é tudo para as 4 equipas que podem descer, ficar em play-off ou garantir a manutenção. Exatamente. E são 4 equipas. Yeah. E depois temos o Famalicão Alverca. É giro de acompanhar. Às 8h30. É a questão também a lutar pela Conference. Do 5º lugar. E o Sporting Gil Vicente e depois o Estoril Benfica, claro, a lutar pelo 2º lugar. Portanto, vamos ver. Temos uma jornada outra vez em cheio. Nós, no próximo episódio, cá estaremos também para fechar o campeonato. Eu estou preocupado. Quizá fechar o ciclo. Com convocatória. E que treinador? Com convocatória da seleção. Se não tivesse o Mourinho, treinador que gostavas? Qual é que é o top 1? É sim, o mais falado, pelo que eu tenho visto na comunicação social, é o Marco Silva. Eu gostava, se pudesse escolher qualquer um, eu gostava que fosse o Ruben Amorim. É benfiquista. Não me querem dar a cabo da cabeça. É benfiquista, tem uma boa comunicação, excelente comunicação. Já deu provas, eu não estou a dizer isto aleatoriamente, né? Já deu provas. Projeto, né? É um homem de projeto. Era aí que eu ia chegar no final. É um homem que já deu provas aqui em Portugal primeiro conhece muito bem o campeonato e já deu provas de qualidade neste campeonato. E era isso, eu só queria isso. Era um projeto. Eu gostava muito de iniciar uma época com um projeto. Este treinador como foi com o Roger Schmidt quando chegou. Eu sinto que o Benfica descarrilou.
quando despediu o Roger Schmidt e ainda não conseguiu apanhar outra vez o volante. E acho que isto é fácil de perceber, porque o Benfica renova com o Roger Schmidt, que é um bocadinho mais cedo, aquele tramo, o Roger Schmidt acaba por ser campeão, ali um bocadinho mais tremido, mas campeão justíssimo. Mas depois, a partir do despedimento do Roger Schmidt, mandar só mais uma ali com o Bruno Lage. Assim rápido. Pronto, já disseste, eu concordo contigo, como sportinguista, tem que meter o Ruben Amorim à frente. Acho que era o mais óbvio, caso os dois lados quisessem. Mas cuidado com o dinheiro que o Benfica se dispôs a pagar por treinador quando colocou lá o Mourinho. E já não é da primeira vez na história que o Benfica tem um dos treinadores mais bem pagos. Lembramos-nos do Jorge Jesus, por exemplo, que era paga peso de ouro, tinha um contrato completamente megalómano no Benfica. E isso abre as portas, por exemplo, a um Xabi Alonso ou uma coisa assim desse género, se calhar, não? Eu acho que não. Não vejo. Pode acontecer. Eu também acho que o Xabi Alonso vai querer outro tipo de projeto. Não vai querer vir para a Liga Portuguesa, mesmo sendo um clube da dimensão e possivelmente para a Liga Europa. Pronto, mas ainda assim... Também há essa questão, não é? Financeira. A questão da Liga dos Campeões / Liga Europa é muito importante em várias questões. Não só pela questão financeira, que é se calhar a principal, a questão da visibilidade, mas mesmo para negociar jogadores, para negociar treinadores, o facto de estares na Liga dos Campeões é completamente diferente de estares na Liga Europa. Mas posso fazer um peso muito... Tendo em conta... Desculpa, só para fechar. Força. No entanto, o Porto ia jogar na Liga Europa esta época e conseguiu fechar bons e grandes jogadores. Sim. E o Benfica, por seu lado, por sua vez, ia jogar na Liga dos Campeões e fechou os jogadores que... E o Braga foi a equipa portuguesa que mais deu pontos a Portugal esta época a jogar na Liga Europa. Portanto, a importância da Liga Europa também tem que estar lá para o país em si, e fez muito dinheirinho, porque ir à meia-final da Liga Europa é muito carcanhol também. Portanto, é a discrepância relativamente à Champions. O Benfica, que fez uma campanha má na Liga dos Campeões, fez mais do dobro mas do Braga. Passou a primeira fase. Imagina uma equipa que não passa a primeira fase a uma equipa que vai aos quartos da Liga Europa. Eu acho que Portugal tem que aproveitar a Liga Conferência, e Portugal não tem aproveitado a Liga Conferência em termos de pontos, mas o jogo está a falar mais em termos monetários. Agora, mas também estou a falar, em termos de pontos, acho que a Liga Europa também vai ser muito importante para Sporting ou Benfica para irem para lá passear. Também sejamos honestos, seja Benfica, seja Sporting e para a Liga Europa, eu diria, acho que podemos dizer que qualquer um dos dois, não sei, é um dos candidatos a poder ir muito longe na Liga Europa. Sim. Tenho muitas dúvidas no plantel do Sporting. Vimos o Braga e o Porto no plantel e no próprio projeto. Certo, mas não é esse o ponto. O meu ponto é, o formato atual da Liga Europa, sem a descida das equipas da Liga dos Campeões para a Liga Europa, favorece muito mais as equipas fortes da Liga Europa que começam na Liga Europa. Para fazeres uma boa Liga Europa tens que ter uma boa equipa. E eu não sei se o Benfica e Sporting têm uma boa equipa para o próximo ano, porque pelo temos muitas dúvidas. Agora, não sabemos. Em relação à minha pergunta difícil para terminarmos o podcast, mas que era uma pergunta que eu acho difícil, que é, tendo em conta o retorno desportivo e financeiro de determinados jogadores, portanto, que tipo de jogador e que tipo de retorno desportivo é que esse jogador dá e que retorno financeiro é que daria se fosse vendido, qual é que era o top 3 de vendas do Benfica para a próxima época? Os 3 jogadores que tu dizias, temos que te vender, mas não podes dizer um jogador que não dê retorno financeiro. Claro. Portanto, tipo do género, por exemplo, o Turbine é capaz de dar retorno financeiro. Não, é assim, o mais óbvio, eu disse isto também do episódio, com muita pena minha, tenho muito medo que o Schellerup saia. Mas acho que o Schellerup é o... Não. Tem que ser mas é que tu preferias... eu, enquanto adepto. Sim, porque o Schellerup para mim era para ficar e para ser uma das peças fulcrais do próximo ano. Quem é que mandas fora? Tens aqui 2 pesos. Tens o peso do desportivo, rendimento desportivo, e o financeiro. Ou seja, exatamente. Quem é que te pode dar? Portanto, não é para despachares um jogador que não te dê dinheiro. Exatamente. Quer dizer, se calhar é. Jogador que te dê dinheiro, mas que não te Não, eu acho que há vários jogadores que não encaixaram. Eu acho que o Enzo é um jogador que não encaixou e que se calhar o Benfica precisa de outra opção. Dá retorno financeiro o Enzo? Dá. Quanto? São 15 milhões. O Benfica mas nós aqui já estamos num... Sim, mas numa ótica de mandar para o ar para ver, não sabemos. Mais 2, mas estamos a falar de um jogador jovem. Sim, a partir do momento em que o Marcos Leonardo e o Galeno serão por valores como aqueles, sim, estes jogadores... Claro, e mais. Claro. O Rios eu não despachava, honestamente. Okay. Mais retorno desportivo, mas o retorno financeiro do Rios é caro. E olha que no Brasil compram um Rios muito rápido. Mas o Sudakov foi mais caro. E eu punho o Sudakov à frente do Rios na lista de saída. Mas se calhar é mais fácil vender um Rios do que um Sudakov. O Rios deu muito mais, jogou muito mais esta época, mostrou-se muito mais do que o próprio Sudakov. No Brasil, a gente já falou disso. Eles vêm para aqui e não dão, e no Brasil eles continuam a olhar para eles como... É como o Tricão.
Foi para a Premier League, E temos, foi a para o questão, Barcelona, não e deu. temos a questão Não dos desvalorizou. centrais do Benfica, que acho que é uma questão que neste momento está muito dependente da permanência ou da saída do Otamendi. Ok. Porque Mas tu tiravas o Otamendi, mesmo não dando retorno financeiro, deve ganhar bom dinheiro em termos de de salário. salário. Por Sim, acaso até nem eu está no acho, top. eu acho que não tem um bom salário. Não, quer dizer, Não está no top. Não está nem sequer no top 5, acho eu. Otamendi. eu não Estou a falar tenho, sério. não tenho noção dos valores sei, não de faço salário ideia. dos jogadores. Então qual é que era o terceiro? Seria o Otamendi? Não, mas tu perguntaste na ótica de retorno financeiro. O Otamendi não seria nesse aspecto, né? Não, eu estava só a falar na questão dos centrais, porque se o Otamendi ficar, eu duvido que o António ou o Tomás fiquem os dois. Ok. E aliás, fala-se já muito de uma saída do António. O próprio Turbino, tu mencionaste também uma possível saída do Benfica. Há rumores que pode vir o Vale Ederson. dinheiro. Vale Sim. dinheiro. O Turbino, para se vender, não há de ser de borla. Tem Mas 24 eu anos. acho que eu espero que todas essas saídas já sejam feitas com o aval do, caso o Mourinho saia, do novo treinador. Ou seja, que não a criação de um projeto de base. Ou seja, com o treinador novo, caso exista, Mas que os jogadores é que são para interessante ficar, que os Mas jogadores é que são para interessante sair. isto. Porque Isto é uma depende pergunta muito, mas olha lá, venenosa. depende muito. Mas isto é Depende uma muito do boa estilo pergunta de para se jogo. fazer se calhar no próximo Mas depende episódio. muito do ou- estilo de jogo mas do isto é uma treinador. pergunta muito venenosa, pá. Depende Porque muito. tu olhas para o Sporting, tu sabes que o Morita não renova, o Kenda vai e dificilmente o Yulmans, né, o Elmans, não sei como é que se diz, da Carvalhal, Pode sair. também não pode. Também é quase certo. É o jogador com mais probabilidade de Sim. sair do campeonato inteiro. Tens a dúvida entre o Diamante Pronto. também? Depois do Diomande e Maxi também são outras dúvidas e agora fala-se do Trincão e tal. Questão Notícias, do Morita. Pronto, Morita já falei. Morita Sim, é sim. quase garantido que não renova, que ainda sai e... O interesse do Newcastle Mas no há Suárez. esta ideia de o Sporting, tendo estes três potencialmente fechados, não quererá abrir mão dos restantes, portanto, nem do Diomande, nem do Trincão, nem do Maxi, que há quem fale, mas esses a sair deve ser por valores pesados, porque o Sporting deve querer não... Retê-los. para não ser completamente canibalizado, não é? Sim. Portanto, essa canibalização a acontecer mete muitas dúvidas no planeamento da época e nas compras, portanto vai ser um mercado de verão louco para o Sporting e de altíssimo... Pá, acho que olha, o Varandas vai ter que dar a primeira resposta em termos de Não mercado. é uma fase fácil porque Nada. é quase um fechar de Nada. ciclo e início de Nada. outro. Mas é pior do que o Benfica. Mas não é pior do que o Benfica. O Benfica ainda é pior. Porque ainda não tens o dono do projeto. Eu acho que Fechado, nem pelo tem menos. comparação. Acho que o Sim, Benfica sim, sim. é 1000 vezes pior. Porque essas perguntas que pior, estamos a fazer. e tens jogadores em que tu tens muitos adeptos do Benfica que querem despachar. Por exemplo, tu não queres o Rios, mas o Rios, para o dinheiro que custa, rende pouco. Se tu me disseres que ele rende bastante, ele rende bastante. O problema é o rácio entre o que ele simboliza em termos de investimento Sim. e aquilo que ele rende, porque ele para segundo médio do Benfica, a qualidade no passe e na visão de jogo é precária, é muito abaixo daquilo que se pede a um segundo médio do Mas Benfica. depende muito do estilo de jogo do treinador que lá estiver Como na é altura. óbvio, eu Se é uma percebo. campa 2, se é uma Eu campa entendo, 3, se é uma eu defesa a 3, se é uma defesa a 4. Claro, aliás, eu acho que em meio campo a 2 o Rios então tem que ser despachado instantaneamente, não dá para meio campo a 2, pelo menos na minha opinião, para meio campo a 2 é que não dá mesmo, porque esse aí tem que ter a capacidade defensiva e de choque do Rios, mas também tem que ter a qualidade de com bola e a visão de jogo que o Rios não tem, e a qualidade de passe de progressão que o Rios não tem. Portanto, eu continuo na minha. Eu acho que o Benfica ainda é mais grave, porque precisas de vender para te mexeres, e não indo às Champions, que isso pode acontecer. Nós vimos o ano passado eu sei que o Benfica tem muito dinheiro, faz muito dinheiro com merchandising, é um clube Ainda muito ontem estavam 60 mil pessoas numa segunda-feira Como é à óbvio. noite. impressionante. E uma, tu eras essa. Certo. Eras essa Mas pessoa. tu entendes o que eu quero dizer. Mas o ano passado, a projeção da época esperou pela qualificação para as Champions para haver vendas e compras. Portanto, o Benfica, mesmo que financeiramente seja uma equipa com um arcabouço interessante, a verdade é que o planeamento da época não deixou de depender do outcome das pré-eliminatórias nas Champions. E tiveste um Mundial de Clubes pelo meio, que esta época não vais ter. Mas tu entendes onde é que eu quero chegar? Perfeitamente. E agora, Foi sem muito mais Champions, atrasado. sem Champions, o dinheiro está lá nas vendas. Eu, sinceramente, sem Champions, Rios é para despachar. Sem Champions, Rios é para despachar. Porque é muito dinheiro para o retorno que dá. Não desgosto do jogador, mas é muito dinheiro. Pouco retorno. Bem, eu Vamos diria ver. que o nosso episódio está terminado por Primeiro que hoje. era um treinador. Caso Mourinho Mas não é saia. o Amorim. E pá, é preciso não esquecer que na próxima semana há a convocatória de Portugal para o Mundial.
terça-feira, e nós estaremos aqui, nós vamos gravar depois da convocatória sair, portanto, nós já traremos aqui as boas novas, já teremos a lista final de Portugal para o Mundial. E falamos também, do Félix, a minha ideia wild card do Félix, falamos para a semana. portanto, Eu vamos também trazer tenho umas aqui... coisas a acrescentar a isso. É? Tenho umas coisas a acrescentar E vamos a ter isso. as nossas opiniões sobre a lista que Roberto Martínez vai levar para Não o vai haver Mundial. grandes Portanto, surpresas do Careca, acho. Vamos ver. vamos ver. Portanto, até para a semana e até para a semana. Benfiquistas, aguentem-se, pá. Benfiquistas, não se Aguentem-se, aguentando. está bem, Eu tá. também me estou a tentar Vou aguentar. bater mal com o Gil Vicente, eu. Vais. Vais ver.